Sejam todos bem-vindos, então, a essa live. Já há algum tempo que eu tinha parado de fazer as lives do canal e fico muito feliz. Essa é uma live muito aguardada. Há muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto. Assunto um pouco diferente, talvez para quem me conhece, para quem me acompanha. Pode aparentemente fugir um pouco do que a gente discute, mas tem muito a ver, porque nós já falamos sobre, desde a primeira live, sobre conspiracionismo. Isso, infelizmente, tem muito a ver, tem muita relação com questões relacionadas a crenças, né? Principalmente no momento que a gente vive hoje. Então, primeiro eu quero tentar explicar para quem não me conhece, tem um pessoal novo, e também para quem me conhece e não sabe disso, antes de apresentar o convidado, por que isso me interessa? Por que é algo que eu quero discutir, que eu acho importante? O Milton Baís, que eu já vou apresentar, já vai se apresentar, falar com vocês, é meu irmão. E se não me engano, foi em 96 que começaram as urnas eletrônicas, ele vai dizer um pouco melhor. Eu tinha 16 anos, e eu era, à época, conspiracionista. Assim, à época eu acreditava em algumas coisas. Eu me lembro que quando surgiu as urnas eletrônicas, ele já era servidor do TRE, trabalha, portanto, com isso desde o início, com as urnas eletrônicas. Eu me lembro que quando eu me deparei com o início das urnas eletrônicas no Brasil, a primeira coisa que me veio à cabeça era uma certeza de que aquilo não podia ser seguro, né? Eu costumo dizer que eu costumo chamar de certeza de uma estupidez culpável, né? Por que uma estupidez culpável? Porque é uma certeza que eu não poderia ter, né? Não tinha nenhum conhecimento técnico sobre o assunto e já me senti no direito de ter uma certeza. Isso é comum hoje com todas as pessoas, com grande parte pelo menos de um espectro ideológico, político, que pensam da seguinte forma. E eu pensei assim à época, né? Não é possível num país como o Brasil que tanta coisa funciona mal, que tanta coisa não funciona, em que há tanta corrupção em todos os ambientes, que o sistema de votação vai ser algo confiável, né? Então, uma grande desconfiança. E assim que surgiu as urnas eletrônicas, eu comecei a estudar a fundo, estudar para confirmar a minha crença, né? De que elas eram fraudadas, né, fraudáveis, né? Então, a primeira coisa que me veio à cabeça já lá em 96 é o pendrive, né? Dá um pendrive aqui, isso vai roubar. E várias outras teorias de código. Né? Eu não sou especialista na área, não tenho formação em informática, mas tive uma empresa de informática, sempre me interessei pelo assunto. E tentei de todo modo, né? Apareceram algumas pessoas, alguns técnicos, especialistas, dizendo que elas eram fraudáveis e alguns até que elas foram fraudadas. E eu lembro de ter acompanhado muito o Milker Brunazzo, depois Diego Aranha e muitos outros, e comecei a ler teorias a respeito para todo lado de que havia problemas graves de segurança, e eu tinha uma certeza, assim, né? Foi o final dessa minha jornada conspiracionista. Foi talvez a última teoria da conspiração da qual eu acreditei. Por que eu digo que é uma teoria da conspiração? E vamos tentar explicar um pouco ao longo do tempo. Não se está afirmando aqui, não pretendo afirmar aqui, que as urnas sejam 100% seguras. Tá? Agora, ao dizer que elas não são 100% seguras, não significa que elas são fraudáveis ou tenham sido fraudadas, né? É uma questão de probabilidade, que a gente vai discutir sobre alguns assuntos aqui, né? A alternativa para a urna eletrônica seria o voto tradicional, antigo, no papel, ou como muitos querem agora, e a gente vai tirar um tempo para discutir sobre isso, o tal do voto impresso, né? Então, eu acho que é um assunto interessante por algumas razões. Primeiro, porque está na onda do momento, né? Está se discutindo muito isso agora. A quantidade de pessoas que eu conheço, pelo menos as pessoas com que eu me relaciono, que eu conheço, que tem uma desconfiança muito grande, se não uma certeza de que houve fraude nas eleições passadas ou que haverá na próxima, enfim, é muito grande. Eu diria que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu me relaciono, acreditam mesmo de que desconfiam grandemente da segurança das urnas eletrônicas. Por várias razões. Uma delas é que, por conta de uma desconfiança sob vários sentidos até justificável com relação às instituições e à mídia, as pessoas passaram a se informar pelas redes sociais, né?
que pode ter vantagem em alguns casos, mas tem uma série de desvantagens, né? Então, as pessoas se informam sobre esse assunto, sabe-se lá onde, né? Com mitos especialistas, uns sites, sabe-se lá de onde. Eu estou querendo dizer aqui que a mídia é confiável plenamente, né? Todas as instituições são maravilhosas, mas o fato é que, diante desse contexto de desconfiança tão grande, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber onde que tem de verdade, o que não tem, aonde há conspiração, e as conspirações existem, não está nessa discussão, mas claro que existem pessoas que tramam, né, que querem fazer algum mal, mas eu acho que essa live pode ser importante, pelo menos com relação àqueles temas mais candentes, né, do voto impresso, do tal do pendrive, das invasões, a invasão ao TSE, e tantas outras coisas que fazem as pessoas tão apressadamente acreditarem nessa alegação de fraude. Eu acho que conversar com alguém que trabalha com isso, com as urnas eletrônicas há tanto tempo, pode ajudar a tirar alguns preconceitos e compreender um pouco melhor alguns temas relacionados aqui. Então, eu agradeço a presença de todos e começo aqui, vou pedir para esse jovem senhor se apresentar. Milton Baís. Boa noite, Milton Baís. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos. Muito bom poder participar dessa live, né? Que foi feito convite já para mim há bastante tempo e no começo eu até, você sabe, né, relutei um pouco, porque como a gente é irmão, pensei que pudesse ter algum tipo de associação, né, do fato da consanguinidade, mas aí depois refletindo melhor, eu pensei, não tem por que a gente ficar assistindo tanta coisa aí e ficar inerte só porque por acaso a gente é irmão. Então, é com muita satisfação que eu acabei aceitando o pedido. E vamos lá, vamos botar esse papinho agora aqui, espero poder contribuir na medida das minhas limitações e poder ajudar a esclarecer um pouco mais sobre essas dúvidas e alguns pontos que pairam ainda no ar sobre esses assuntos tão importantes mesmo hoje em dia. Obrigado. Legal. Eu começo falando... Era para ser meio óbvio, né? Para deixar muito claro. Como eu não sou especialista aqui, eu tenho opiniões, inclusive opiniões políticas, e eu posso emiti-las durante essa live, né? Posso falar a respeito, porque não tem como. A coisa deixou de ser uma questão meramente técnica, né? Isolada, e tem um componente político, ideológico e de redes sociais realmente muito forte. Então, eu vou eventualmente ter que falar aqui, mas não é o caso. Ou seja, não estamos aqui defendendo, e o Milton está aqui como alguém que vai falar do ponto de vista técnico, mas eu tenho preocupações e tenho lá as minhas crenças e tudo mais. Só por uma coisa que eu devia ter falado já no início, eu me lembro na época das eleições de ter visto uma quantidade cada vez mais crescente de fake news de todo tipo, né? Principalmente de um lado do espectro de direita, e aquilo foi me preocupando, e eu tentava alertar as pessoas e mostrava a fonte de que aquilo não era verdade. E uma delas era a tal eram as fake news relacionadas às urnas eletrônicas. Então, vi muitos. Quem de vocês não recebeu vídeos pelo WhatsApp de pessoas que filmando, né? O que, aliás, é um crime, mas filmando o momento da votação e alegando em filmagens de que a urna teria computado 13 no lugar do 17, que foi roubado e tudo mais. E cada uma delas, eu mesmo não sendo especialista, eu via vários erros, várias coisas que eram fake news. Uma delas de BUs errado, pessoa apontando lá que não batia o boletim de urna, com que era votado lá, e eu via que a pessoa estava usando o boletim errado. Várias coisas toscas desse nível. No início eu passava pano um pouco, eu pensava, bom, é um momento da política, um momento de eleição, então tem muito o que fazer nesse momento, as pessoas estão com um sentimento aflorado, forte, mas isso vai passar, né? Inclusive pensei comigo, bom, assim que o Bolsonaro ganhar, eu acreditava que ele ia ganhar, ele vai ver que não houve fraude e tal, e pronto, vai para frente, como já aconteceu antes. Antes era mais à esquerda, né? Eu lembro Brizola, o Requião reclamavam, até que porque ganharam, pararam um pouquinho de reclamar. Agora voltaram um pouco. E não, a coisa só continuou, né? A coisa continuou e foi piorando cada vez mais. Eu confesso a vocês, eu sou extremamente pessimista. Eu não sou uma pessoa otimista com relação a esse cenário. Eu acho que
As fake news vieram para ficar. Eu gostaria de, para ser muito honesto, muito sincero, eu não acho que... Eu gostaria muito de que aquelas pessoas que nos acompanham aqui, e entre alguns que nos acompanham, existem certamente pessoas que duvidam fortemente da segurança das urnas, ou até de que tem uma certeza muito grande de que as urnas não são seguras, ou de que o voto impresso seria a salvação de tudo mais. Eu acredito que a maioria dessas pessoas não vai se convencer, não vai mudar a opinião. Eu não tenho essa pretensão de que com argumentos, somente com argumentos racionais, a gente vai resolver a questão. Primeiro porque eu já fui um conspiracionista e já me deram muitas boas razões e eu não as escutava. Há uma questão de... Não cabe discutir isso aqui sobre... É um componente emocional de crenças, né? Mas aquelas pessoas de boa intenção que ouvirem os argumentos, escutarem os argumentos e meditarem com calma sobre um assunto, admitindo que é um assunto da qual ela não entende, né? Em geral, as pessoas não entendem. Eu acho que pode servir para muita gente essas discussões. Então, eu começo, Milton, pedindo para você, para que as pessoas... A gente tem um público de todo tipo, né? Algumas pessoas não têm mínima ideia de como funciona os bastidores da votação eletrônica, né? A pessoa vai lá, vota, alguém coloca no pendrive, manda por correio, manda pela internet, chega lá, aí frauda tudo no meio do caminho. Como é que é, muito grosso modo, o sistema de votação do momento que chega até lá, até a apuração total lá, para a pessoa ter uma mínima ideia do ponto de vista técnico disso? Foi bom você ter tocado no assunto, Marcelo. Eu quero já começar, antes de entrar diretamente na resposta, que eu prometo que eu vou dá-la, fazer uma breve apresentação. Aproveita e já responde a dúvida do Saraiva, mas pode ser de outros também, né? Ele pergunta quanto tempo que eu estou na Justiça Eleitoral. Eu entrei no TRE por concurso público federal em 1995, naquela época nem existia ainda a urna eletrônica, e no ano seguinte, em 96, as urnas eletrônicas começaram a ser utilizadas no Brasil. Nesse ano de 96, experimentalmente estão nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. E também em Brusque, em Santa Catarina, por ser ali o embrião da ideia do voto eletrônico no Brasil. Homenageadamente, eles entraram nessa turma. No outro ano, ou seja, na eleição de 98, já foi estendido para os municípios com, no mínimo, 40.500 eleitores e nas capitais. E já na próxima eleição, ou seja, o ano de 2000, a urna já vem sendo utilizada no Brasil todo, em qualquer um dos rincões do Brasil e até mesmo no exterior, para os eleitores brasileiros que moram em outros países. Grosso modo, claro que não cabe aqui uma discussão muito aprofundada como é que funciona isso, mas, grosso modo, como que a urna eletrônica interage com o sistema, né? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, eu vim assim, bem preparado para isso, acredito, é tentar separar um pouco a ideia de que a urna eletrônica é um componente dessa eleição. Na verdade, a urna eletrônica é só um componente, muito importante, é claro, mas é só um componente. Tudo que circunda a urna eletrônica, todos os sistemas que rodam dentro da urna, mas também que rodam nos computadores que recebem as informações da urna, que mandam informação para a urna também, a gente chama todo esse arcabouço de ecossistema da urna eletrônica. Então, como é que o ecossistema da urna eletrônica se integra, né? Existem, claro, dezenas de outros subsistemas aqui, mas, grosso modo, nós temos o cadastro, que é onde estão ali os cadastros dos eleitores, municípios, sessões eleitorais, candidatos, inclusive, né? E temos a parte que não é cadastral, ou seja, que não são dados, que são sistemas propriamente dito. Quem é da área sabe que eu estou falando aqui dos aplicativos. Então, tem aplicativos instalados nos equipamentos da Justiça Eleitoral e também aplicativos que funcionam dentro da urna eletrônica. Muito bem. Antes do momento da eleição, em um momento que a gente fecha, a gente chama de fechamento de cadastro, né, ocorre nos 180 dias que antecedem a eleição, os eleitores já estão definidos, já sabe quem são os eleitores que vão votar naquela eleição. Então, 180 dias antes da eleição, então, em maio, aquela época das filas que acontecem todos os anos de eleições, né, pelos todos os cartórios eleitorais, a gente tem um fechamento de cadastro. Então, em maio, a gente já sabe quem serão os eleitores. Poucos meses depois, abre o prazo para registro de candidatura, depois fecha o registro de candidaturas. Então, a gente tem até algumas semanas que antecedem a eleição, já tudo preparado no banco de dados.
Os sistemas que estão, então, nos computadores da Justiça Eleitoral acessam esses dados cadastrais e geram um dispositivo de memória, que é um flashcard, um cartão de memória, e esse cartão de memória é, então, colocado dentro de cada uma das urnas eletrônicas, inserindo ali na urna os dados daquela sessão eleitoral. Então, tudo isso se interliga e depois entra na urna eletrônica através desse cartãozinho. A urna, então, é preparada algumas semanas antes da eleição. No dia e bom lembrar sempre, todas essas oportunidades em audiência pública, podendo ser acompanhado por Ministério Público, partidos, juízes, imprensa e tudo mais. Todos os sistemas que foram desenvolvidos para funcionar tanto na urna eletrônica como também nos computadores, são sistemas que, uma vez desenvolvidos, têm o seu código-fonte aberto para auditoria. Aqui já começa a primeira desmistificação de uma fake news bem famosa, de que a urna eletrônica não é auditável, né? Que, na verdade, é o primeiro dos maiores absurdos que a gente da Justiça Eleitoral mais ouve, é que a urna não é auditável. Primeiro, que quem inventou essa história, quem criou essa celeuma, propositalmente ou não, mas acabou virando uma celeuma, esqueceu de dizer que não é para criticar então só que a urna não é auditável, tem que falar também dos computadores, porque, como eu estou dizendo, a urna é só um equipamento, tá? Mas também seria mentira dizer que os computadores também não são auditáveis, porque eles também são auditáveis, né? Na verdade, não o computador, né? Claro, os sistemas que rodam nos computadores, né? Mas é tudo auditável, tudo é desenvolvido, é fornecida essa informação através dos códigos-fontes, que é o que interessa, né? Para quem é da área sabe o que eu estou falando, que é o que, na verdade, o que gera o insumo para que o programa venha funcionar. Isso tudo é colocado numa audiência pública, à vista dos especialistas, eles vão verificar se realmente aquilo que foi colocado na frente foi colocado dentro do computador é exatamente aquilo igual àquilo que está na frente dele. E nesse momento da auditoria, eles colocam lá uma marca. Eu não vou entrar muito aqui no mérito de como é que isso funciona, até porque são dados mais técnicos, né? Mas coloca uma marca ali como se fosse uma assinatura, por isso que a gente chama de assinatura eletrônica, né? É uma marca de que, olha, tá bom, eu estou verificando este arquivo aqui, ó. Estes arquivos, na verdade, é um conjunto de arquivos, é gigante o negócio lá. Mas isso daqui eu confio. Se a urna eletrônica fizer exatamente isso que eu estou vendo aqui, que me foi apresentado agora aqui, beleza, ela vai ser uma urna confiável. Muito bem. Ele vai lá e colocou a sua assinatura lá, ele recebe lá uma forma, né, um token que tem lá, de poder verificar posteriormente depois as urnas e os computadores que ele quiser auditar. Semanas antes da eleição, via de regra, as urnas são todas configuradas, né? Então, a gente tem aí, alguns dias antes da eleição, todas as urnas eletrônicas do Brasil preparadas e prontas para funcionar no dia da eleição. E no dia da eleição, no domingo, né, da eleição, primeiro domingo de outubro, cada urna eletrônica é ligada. Durante o dia, ela vai funcionando na presença de fiscais, mesários e eleitores. No final do dia, o presidente de mesa encerra através de um código lá que ele digita na urna eletrônica. Feito isso, ela imprime o resultado da votação naquela sessão, em 5 vias de igual teor. Esse resultado, então, já garante que naquele momento ali a gente já tenha a base daquilo que vai servir como a totalização das eleições. Então, aquilo que o TSE divulga nada mais é do que a soma do resultado de cada urna eletrônica. E o resultado de cada urna eletrônica chama boletim de urna, ou BU, né? Ou para os íntimos, BU. O boletim de urna nada mais é do que o resultado daquela sessão eleitoral. Então, quando o TSE divulga o resultado, através das suas redes sociais, dos portais parceiros e da próprio site da Justiça Eleitoral, a gente tem ali a consolidação da soma daquilo que nada mais é do que o resultado de cada uma das sessões do Brasil. Então, aqui a gente já emenda numa outra fake news, que na verdade, não é uma fake news, mas é uma suspeita infundada de que haveria manipulação na totalização da eleição, na entrega do resultado. Ora, se houvesse manipulação na totalização da eleição ou na entrega do resultado, essa manipulação já teria sido percebida porque bastaria somar o resultado de cada um dos boletins de urna das sessões eleitorais e perceberia que ia dar uma diferença daquilo que foi entregue como resultado. E nunca deu, não é para dar. Muito bem. Obviamente, né, a gente não vai conseguir discutir com exaustão uma série de coisas. E o que é próprio das fake news, da desconfiança em relação às urnas eletrônicas, de qualquer coisa, é que a cada coisa que você vai refutando, quando a pessoa que defende aquele ponto
percebe que perdeu, ela emenda outro, né? Não, mas tem tal coisa, mas não, mas tá. O pendrive não pode ser que não dê, mas aí vai dar o fiscal lá, ele vai conseguir entrar na urna lá, ou vai ter um hacker que vai roubar a urna e vai colocar um código até chegar na salinha do Barroso, era a salinha do Toffoli na última eleição, agora é a salinha do Barroso e Toffoli, né? E a coisa não para, né? É um atrás do outro. Então a gente vai tentar responder a cada uma dessas coisas. Obviamente, cada uma delas daria para fazer várias lives sobre um desses assuntos, porque são de fato assuntos que levam muito tempo. E, obviamente, eu não sou especialista, e mesmo o Milton, que é especialista, pode, obviamente, não entender de todas as áreas, né? Algumas questões de criptografia, questões mais avançadas. Mas o que me chama a atenção é que a boa parte, a maioria, eu diria, das fake news são realmente bizonhas, elas são né? Algumas são mais requintadas, são mais bem feitas, elas merecem alguma atenção, alguma discussão, mas algumas são realmente assim de assustar, né? Vamos tentar discutir cada uma delas, como eu elenquei lá, desde o pendrive até questões pontuais, como as urnas do AS, como ficaram chamadas, e de tantos outros casos. Talvez você possa começar perguntando. Aliás, quem quiser fazer pergunta, gente, eu vou tentar separar para o final, mas se tiver a ver com o que eu estiver discutindo agora, eu posso fazendo nesse momento já para o Milton. Eu começo com a mais, me parece a mais tosca de todas, que é a do pendrive, né? Tem uma entrada USB na urna eletrônica e dá para colocar um pendrive lá, o chupa-cabra. Essa preocupação muita gente tem. Como é que é, mesmo? Não mente, não. Conta para nós. Não vou mentir nada, não. A urna eletrônica, obviamente, ela tem uma porta USB nela, né? Porque, naturalmente, como as urnas eletrônicas não são interconectadas e também não são, por sua vez, conectadas à internet, elas precisam gerar esse resultado em algum tipo de mídia para que depois venha a ser usada na totalização. Então, ela tem lá atrás dela uma porta USB lacrada, inclusive depois que as urnas foram configuradas, mas enfim, ela vai gerar no final do dia o resultado da votação num pendrive. Esse pendrive, então, ele sai da urna eletrônica, é colocado num computador da Justiça Eleitoral, o resultado é lido, transmitido para uma central de totalização que fica no TSE, e uma vez que o resultado chega lá no TSE, ele é somado e é feita a divulgação de tempos em tempos. Então, essa foi a solução encontrada para fazer o resultado sair da onda eletrônica e chegar até a sociedade. Os caminhos que ele percorre são esses. Como a onda eletrônica não é interconectada, e como eu falei, também não é ligada na internet, a gente tem, por conta dessa solução encontrada, a gente tem um delay, né, na entrega do resultado. Ou seja, como a urna foi encerrada a partir das 17 horas, e como eu falei, são impressos os resultados em 5 vias de igual teor, todos assinados pelos fiscais, presidente de mesa, mesários presentes, eventualmente eles já fizeram as suas totalizações ali nas suas planilhas próprias, né? Em alguns casos já tem, inclusive, o resultado antes mesmo da própria Justiça Eleitoral. O resultado, claro, não oficial, né? O resultado deles ali, mas normalmente, se eles não erraram, vai bater exatamente com o resultado que vai ser divulgado pela Justiça Eleitoral. Mas é importante frisar que esse pendrive, apesar de sair da urna eletrônica, colocado no computador e transmitido o resultado, nesse caminho todo, que aí algumas pessoas já começam a falar que pode ter uma invasão hacker, pode ter uma obtenção de dados, e escaneado esse arquivo de alguma forma no meio do caminho e alterado, como se fosse uma coisa fácil, ou seja, como se a Justiça Eleitoral fosse ingênua a ponto de não colocar ali o que pudesse ser colocado de solução para embarcar ali todo tipo de segurança possível para que isso não aconteça. Mas se por acaso alguém conseguisse quebrar esse tipo, em algum ponto nessa corrente, quebrar tudo isso, quebrar a criptografia, inclusive, dos arquivos, que é uma criptografia que demoraria semanas para conseguirem identificar, se ainda assim alguém conseguisse quebrar tudo isso, iam colocar no sistema um resultado diferente daquele que tinha saído do boletim de urna. Ou seja, o pendrive da sessão eleitoral, hipoteticamente, número 450, ia ter um resultado diferente do boletim de urna da sessão 450, que foi impresso em 5 vias no final da votação. Então, é o tipo de fraude, se ela viesse a acontecer, ela cairia lá na frente. Em alguns momentos dessa nossa conversa,
eu acredito que eu vou chegar e vou repetir isso, que não é que a urna eletrônica, ou os sistemas da urna eletrônica, os sistemas do ecossistema da urna eletrônica são completamente a prova de fraude. Não é isso. Eu não disse isso e pretendo não dizer. Se eu disser, você me corrija. O que eu quero dizer é o seguinte, que todas as camadas de segurança que foram implementadas fazem com que a aplicação prática de um agente fraudador seja mitigada. Ele até consegue quebrar uma coisinha aqui, até conseguiria, melhor dizendo, né, no futuro do pretérito, quebrar uma coisinha aqui, outra ali, mas ele não conseguiria, nunca conseguiu, né, e a gente acredita, e tem muita segurança para dizer isso, que não vai conseguir levar isso adiante. Né? Qualquer coisa que ele conseguisse quebrar ia deixar um rastro que ia denunciar que foi feita alguma coisa de errado aqui e isso não seria levado adiante. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei agora, se o arquivo que saiu do pendrive para ser transmitido lá para o TSE depois para fazer parte da totalização fosse interceptado e alterado seu conteúdo, esse conteúdo ia ter um resultado diferente do original, diferente daquele boletim de urna da própria sessão. E, consequentemente, o resultado informado ia ser distinto daquele que foi impresso e entregue no final da votação, e aí seria identificada essa fraude que nunca ocorreu. Ah, legal. Pois você lembrou de uma coisa, é uma afirmação muito correta sua, mas é um problema na cabeça do conspirador. Vou tentar resumir, que é essa ideia de que ninguém nunca afirmou de que as urnas sejam 100% seguras. Só que quando você diz isso, né, as urnas não são, de fato, 100%, não há garantia de 100%, o que a pessoa que já está predisposta, né, acreditando de que as urnas são... Bom, então logo elas são fraudáveis, e mais do que isso, elas foram fraudadas, né? Há uma discussão aqui de plausibilidade e probabilidade, né? Diante das alternativas que nós temos, ou seja, o voto tradicional ou do voto eletrônico, nós já tivemos vários problemas com a votação dita tradicional do papel, né? As votações do papel não são só fraudáveis, mas foram comprovadamente fraudadas, né? Na votação eletrônica isso não aconteceu. Claro, muita gente vai dizer assim, como é que a gente vai confiar? Quem diz isso é o próprio TSE, quem diz isso são os especialistas, como é que a gente vai confiar nos especialistas? Bom, primeiro que se você não confiar nos especialistas, você vai confiar em quem? No tio do Zap, o cara que se diz especialista que apareceu no YouTube. Mas convenhamos, os especialistas erram, os especialistas não são perfeitos. Agora, não duvido que haja quem queira, quem tem interesse em fraudar, né? Político, não falta quem queira. Agora, é uma questão de plausibilidade, né? Vamos discutir aqui se é uma segurança, por exemplo, o Milton elencou aí, supondo que um hacker conseguisse ter acesso físico a uma eletrônica, pode ter roubado, pode entrar lá, roubar, entrar com o carro, em teoria, né? É possível. Você imagina a quantidade de urnas no Brasil todo, a quantidade de hackers que teriam que ser contratados para conseguir alterar substancialmente uma eleição. Vai lá, talvez uma cidadezinha pequena, para vereador, que tem uma diferença pequena de votos, isso em teoria fosse possível. Imagina uma eleição para governador, para senador, para presidente, algo maior. Mas vamos continuar tentar explicar um pouco mais cada uma dessas teorias, dessas coisas, né? A gente vai, eventualmente, principalmente o Milton, vai fazer uso, vira e mexe, de comparações ou de analogias para tentar explicar, porque tem algumas questões que são realmente muito técnicas, muito complexas, e como o nosso público não é predominantemente técnico, a gente precisa explicar um pouquinho. Mas o problema de toda comparação é que ela é sempre incompleta, né? Então, alguém pode usar essa comparação para usar o restante dela. Se eu, por exemplo, falasse assim, as urnas são tão seguras quanto o cofre de banco mais forte do mundo. Alguém poderá dizer, mas o cofre de banco mais seguro do mundo pode ser explodido. Alguém pode entrar lá. É difícil, nunca aconteceu, mas pode. De fato, pode. Então, as comparações são sempre problemáticas. Enfim. Uma coisa que me chocou muito na época da última eleição, que eu acompanhei mais de perto, fake news atrás da outra, foram esses vídeos, né, que circulavam a torta e direita, e alguns deles dando conta de que a urna começa com uma das fake news, das possibilidades de fraude, né? Digamos que a urna, um hacker tivesse acesso e tivesse mudado, alterado lá, né,
para usar o exemplo da última eleição, um hacker petista conseguiu alterar lá para quando alguém votasse 17, votasse no outro candidato, o voto fosse computado por 13. E muita gente alegou isso e mostrou na tela lá que ela votava 13 e dava, acho que voto inválido, lembra qual era o erro que mostrava lá. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu lembro que na época eu mostrei para uma pessoa que isso era absurdo, que eu estava falando, ela ficou indignada comigo, era um colega de rede social. Você está me chamando de mentiroso, isso aconteceu comigo, ninguém me falou, e vou te bloquear. Me bloqueou, não quis mais saber, porque eu estava chamando de mentiroso. Muita flor da pele. Então, por que isso não poderia acontecer? Por que não poderia acontecer de um hacker conseguir alterar lá? Porque em programação isso é possível, né? Um programa comum. Quando a pessoa digitar um número, o sistema, no banco de dados, vai uma outra informação. Por que isso não seria verossímil? Por que isso não aconteceu naqueles vídeos, naquelas alegações que apareceram à torta e direita? Muito bem. Seriam vários os motivos que poderia citar aqui, mas vou procurar me ater aos motivos que forem mais fáceis de ser compreendidos pelo público em geral. Primeiro, como você bem disse a respeito das comparações, Marcelo, a gente tem que cuidar muito quando faz comparação, para não cair nessa vala aí, que nem você muito bem disse, da pessoa explorar a vulnerabilidade daquilo com que está sendo comparado, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá, a gente vai acabar tendo que fazer comparação de qualquer forma aí. Até porque nosso público é um público inteligente, é um público que está procurando informações. Então, na verdade, quando eu converso com os amigos nos grupos na área, se você for assistir uma live ou for procurar informação em uma fonte qualquer que seja, e você já tiver as suas certezas, não perca seu tempo. Você vai ter, se você tem sua certeza, você vai ouvir, assimilar e não vai adiantar muito. Mas se você estiver buscando com o intuito de sanar alguma dúvida que você tenha, aí fica mais interessante. Vamos lá, voltando aqui para o teu caso concreto, né? Se ainda que alguém tivesse conseguido alterar um arquivo em uma urna eletrônica específica, e quando falo em uma, pode ser em 2 ou em 5 ou em 1000, não importa, mas em uma urna eletrônica específica, entenda o seguinte, pessoal, tudo foi colocado, tudo foi planejado ali de forma a evitar que isso aconteça. A Justiça Eleitoral não tem mesmo, seriam várias as formas da gente mostrar isso, nenhum tipo de interesse em beneficiar um candidato A ou B, ou prejudicar um candidato ou partido X ou Y, de forma alguma. Até porque, nesses tantos anos de votação eletrônica, e até mesmo antes da eletrônica, na votação de cédula, a gente já teve aí eleições em que são eleitos e não são eleitos os candidatos de partidos das mais variadas vertentes. Então, eu digo sempre assim, nós temos, por exemplo, no meu caso, né? Uma coisa é o eleitor Milton Baís, outra coisa é o servidor Milton Baís. Eu tenho um candidato, eu tenho as minhas posições ideológicas e tudo mais, isso não tem nada a ver com o meu trabalho, com a minha área de atuação junto à Justiça Eleitoral. E com o meu caso é o caso de vários outros também. Quando a gente vai votar, quando eu, como eleitor, vou lá votar no dia da eleição, eu saio do tribunal, claro que eu estou trabalhando aqui domingo, eu saio da minha sala, vou lá, voto e retorno para o tribunal e continuo com o meu trabalho. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando alguém fala assim, o sistema foi manipulado e o presidente, hoje a bola da vez é o ministro Barroso, né? O presidente é isso, ele é aquilo. Pessoal, convenhamos, né? Vamos ser inteligentes, vamos ser um pouco mais inteligentes nessas críticas aí. Vocês acham que o Barroso conhece alguma coisa de programação? Não, claro que ele não conhece. Ele é um especialista na área jurídica. Na área de programação, ele não entende absolutamente nada. Então, quando se alega que houve uma fraude intencional colocada no sistema da urna eletrônica pela Justiça Eleitoral, vocês estão falando de mim, estão falando dos meus colegas. Então, é um ataque direto aos servidores da Justiça Eleitoral. E isso a gente não admite. Porque se há uma manipulação do sistema, institucionalmente falando, esse tipo de crítica é direcionada, ainda que a pessoa não perceba, mas é direcionada aos técnicos das áreas envolvidas da Justiça Eleitoral que atuam no sistema, tá? Então, vamos lá. Hein, Marcelo? Então, é assim, se por acaso tivesse feito alguma alteração no sistema ali, essa marca estaria anotada, certo? Porque o arquivo ele tem uma característica, né, para funcionar da forma que foi desenvolvida. Se fosse alterada essa característica, essa alteração ia deixar rastros. Esse rastro, existem várias formas de pegar, inclusive alguns deles
via hardware, né? Mas na parte de software, a famosa tabela de correspondência. Quando uma urna eletrônica ela é preparada, vou dar um exemplo hipotético aqui, no dia 15 de setembro, tá? Uns 20 dias antes da eleição, uma urna tal foi preparada. Ela gerou lá uma correspondência. Aquela correspondência é um cálculo matemático que é feito e que entrega um número bem grande, de vários dígitos, mas é um número. Esse número ele é reflexo daquele pacote de arquivos que tem naquela urna eletrônica, daquela configuração da urna eletrônica. E essa configuração da urna eletrônica, a urna eletrônica código tal, configurado no dia tal, na hora tal, pelo flashcard, ou seja, pelaquela memória tal, gerou uma correspondência, um número X. Vou dar um exemplo aqui, o número 123. Lá no dia da eleição, quando chegar o resultado lá no banco de dados do TSE, o resultado tem que chegar lá vindo da urna eletrônica com a correspondência 123. Ora, se algum agente manipulador tivesse obtido sucesso na alteração desse arquivo, esse arquivo daria uma marca diferente de 123. O resultado chegaria lá na outra ponta diferente, ou seja, depois que ele já mudou os votos, tirou os votos de um candidato, colocou para outro, e isso traria naturalmente uma marca diferente daquela esperada. Consequentemente, o arquivo ia ser automaticamente rejeitado. Na verdade, não vai ser rejeitado automaticamente, mas ele seria identificado, colocado num cantinho lá no computador, não vai ser considerado para efeito de cálculo, e assim que o juiz, né, a autoridade judicial ali na hora, se for, pode ser o juiz ou pode ser o próprio TRE, também depende de onde está o arquivo, e identificar de onde que foi o erro, ele pode considerar que deva ser rejeitado aquele arquivo e aí retransmitido, então, um arquivo já com o resultado original igual àquele BU que foi deixado em 5 vias na sessão eleitoral. Legal. Continuando, vamos começar pelas urnas propriamente ditas, né? Então, eu me lembro... Primeiro, lembrar de uma frase de efeito que me impactou muito na época, né? Essa frase... acho que é atribuída ao Pedro Cardoso, provavelmente não foi ele que disse, ou só ele quem disse, de que no Brasil, não lembro uma frase dele, mas é algo assim, no Brasil nada funciona, só a votação funciona, né? Então, a gente está acostumado a tantas coisas no Brasil funcionarem mal, não é possível que a justiça eleitoral seja tão boa, assim, não é possível que a gente tenha Estados Unidos, Alemanha, Europa, tantos lugares do mundo que não usam urna eletrônica. Nós aqui sabemos mais que eles, ou temos algo de melhor que eles, né? Esse é um argumento muito usado. Sou pretencioso, né, Marcelo? É um pouco de síndrome de cachorro, síndrome de vira-lata, né? Vira-lata. Complexo vira-lata. Eu me lembro quando eu tive visitando a primeira vez num TRE, minha primeira impressão foi de ficar assustado. Eu esperava ver um cortiço, assim, um serviço público, como eu estava acostumado, aquele mais básico, assim, né? E eu vi que não, quantidade muito grande de pessoas técnicas, sérias. E na época, como eu estava convencido da fraude das urnas, eu tentei, de todo modo, comprovar essa fraude, né? Eu não tinha nenhuma intenção. Alguém pode pensar assim, porque ele é seu irmão e você foi levado a acreditar que está com ele. Não, pelo contrário. Nós só concordamos aqui em torcer pelo Botafogo, né? Nós discordamos em 1000 coisas. Não espalha. Pois é, justamente nisso. E eu gostaria muito de que as urnas fossem fraudadas naquela época, né? Eu gostaria muito de achar argumentos. E um dos argumentos com relação às urnas, elas mesmas, das marcas, né? Eu queria que você falasse sobre esse processo de licitação das empresas. Eu lembro que isso criou uma celeuma muito grande sobre a Smartmatic. Eu acho que ela é mais emblemática, porque sendo ela venezuelana, a primeira coisa que veio à mente das pessoas quando apareceu a Smartmatic está metida na eleição, ela é venezuelana e é ligada ao Chaves, e ela mexeu no código lá, entregou a máquina, né, fisicamente para vocês. Então, entrega a Smartmatic para nós aí, vai. Já não é mais. A Smartmatic é uma empresa do ramo de TI, também atua bastante forte na área de eleições. Ela realmente já foi uma empresa com capital venezuelano, mas já há alguns anos ela já não é mais. Ela já está na Europa, está na Inglaterra já. A Smartmatic ela não atuou junto à Justiça Eleitoral, ao contrário do que dizem algumas fake news, entregando urnas eletrônicas. O que houve foi que um dos processos licitatórios que ela foi vencedora
ela foi a que foi em primeiro lugar, de fato, ela deveria entregar bobina de papel e cabine de votação, coisa assim que não tem ligação direta com tecnologia, não. Inclusive, nesse ano, esse próprio processo licitatório, ela teve que ser depois desclassificada porque ela não conseguiu cumprir com um dos quesitos lá, e ainda que tenha sido a vencedora, não foi levado adiante, né? De qualquer forma, o fato é que, independentemente de se essa empresa era da Venezuela e hoje está na Inglaterra, e não importa, para nós era só uma empresa dentre as empresas que podem participar dos processos licitatórios, né? E o fato é só que a Smartmatic não forneceu urna eletrônica para a Justiça Eleitoral nunca em nenhum dos anos, tá? E quanto ao que você perguntou, Marcelo, eu costumo fazer agora, assim, quem sabe, uma das analogias ou comparações, é que as empresas que fabricam urna eletrônica, elas são como se fossem cozinheiros contratados para fazer uma receita de bolo. Quem fez a receita de bolo foi o patrão, e entregou para ele. No caso aqui, trazendo a comparação agora aqui para a Justiça Eleitoral, o TSE, a Justiça Eleitoral, tem a receita de bolo. Nós temos o projeto da urna eletrônica. A gente fala assim, olha, empresas que atuam na área de fabricação de equipamentos eletrônicos. A gente precisa que seja fabricado equipamento com essas características aqui, ó. A gente tem um projeto técnico que fala assim, tem que ser assim, tem que fazer um bolo dessa forma. Eu não quero saber se você tem ideias para que o bolo fique 1 minuto a mais no forno. Não, é para ficar dessa forma aqui. Então, as empresas vão lá, participam do processo licitatório e a empresa que foi vencedora fabrica exatamente aquilo que está ali no processo licitatório. A gente tem, nesses 25 anos aí de urna eletrônica, vários fabricantes de urna, vários, não são tantos assim, mas temos alguns fabricantes de urna eletrônica que venceram a licitação. E todos eles fabricaram o equipamento tal qual estava no projeto dado pela Justiça Eleitoral. Uma vez que a empresa vencedora do processo licitatório produz o equipamento urna eletrônica, ele é fabricado lá no seu parque lá de fabricação, acompanhado pessoalmente, inclusive por servidores da Justiça Eleitoral. Não é uma coisa que a gente manda para lá e depois eles entregam para você um equipamento que você não sabe o que tem lá dentro, como alguns já me falaram que pensavam que era. Não é assim. Tudo é fabricado, acompanhado de perto por servidores da própria Justiça Eleitoral. E ainda assim, mesmo depois de fabricados, são feitas verificações se realmente a urna eletrônica foi concebida da forma que foi contratada para ser. Tá? Então, o equipamento urna eletrônica, até a eleição passada, foi a empresa que ganhou a licitação foi a Diebold, né? Esse ano, agora, para a eleição do ano que vem, foi a Positivo, foi a vencedora. Então, a gente vai ter pela primeira vez uma urna eletrônica fabricada por uma empresa brasileira. Né? Mas a eleição passada era a Diebold, uma empresa norte-americana, que fabricava as urnas eletrônicas. Agora a gente vai ter pela primeira vez uma urna de uma empresa naturalmente brasileira, que é a Positivo. Agora que eu vi que meu microfone estava mutado. Pois é. Então, a Smartmatic, como a Diebold e outras, elas... Está dando um eco aqui. Elas não fabricam, elas não entregam uma placa lá. O que elas fazem é a questão eletrônica. Entregam a placa, a urna com a tela, com a parte física e também os componentes eletrônicos. Isso, a parte física... É porque assim, a Justiça Eleitoral não tem know-how de fabricação de equipamentos. A gente não sabe fabricar um equipamento eletrônico, a gente não tem equipamento para isso e tudo mais. A gente tem servidores, né, do próprio quadro e também, quando precisa, contratados da área, para analisar qual seria o equipamento ideal ou o componente ideal para colocar ali na urna eletrônica. Mas, naturalmente, que esse tipo de trabalho de fabricar um equipamento eletrônico é feito por empresas que têm know-how para isso, né? E o método encontrado, naturalmente, é o de licitação. Né? E a empresa fabrica lá, a urna entrega para a Justiça Eleitoral, a Justiça verifica se foi feito conforme planejado, ou seja, se o cozinheiro fez o bolo exatamente da forma como deveria ser feito, e aí depois a gente coloca, não só na urna, mas nos computadores que são interligados nela e tudo mais, os programas, que esses sim, desenvolvidos 100% pela Justiça Eleitoral. Tá? Então, a parte de software, 100% Justiça Eleitoral. Naturalmente, nós temos servidores lá capacitados para isso. E a parte de hardware, terceirizado, na verdade, terceirizado não é o melhor termo, mas colocado nas mãos de empresas
que vence um processo licitatório para fabricar o equipamento em si. Muito bem. Eu, obviamente, acredito em conspirações, né? Eu acredito que seja possível pessoas se unirem, né, para fazer algum mal, para fraudar, para mentir, para conseguir algum ganho. Vou tentar, Nós temos... pelo menos tentar, né? Não ia até conseguir. Nós temos casos na história aí de conspirações mesmo, de pessoas que se reuniram. O problema de toda conspiração, um dos problemas, a razão pela qual nós já conhecemos alguma dessas conspirações, né, em algum momento acabou que elas ficaram conhecidas, é que você precisa de uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, para fraudar a urna, algumas pessoas falam, basta você, sei lá, convencer o Barroso vai fazer a ligação lá para o chefe do voto, coisa parecida, e ele vai obedecer o Barroso, porque de alguma maneira o Barroso é contratado por essas forças ocultas, e basta uma pessoa, vai lá apertar um botão ou contratar alguém, porque cada passo somado numa conspiração, você precisa de muitas pessoas. Se você precisar de 2, 3 pessoas, é mais fácil, né? Se o Barroso tivesse lá uma chave do cofre, não vamos chegar na tal dessa linha, né? Eu quero deixar mais para o final. Mas o problema é que quando a gente fala de plausibilidade, né, de probabilidade de possibilidade de fraude, você precisa de um conjunto muito grande, né? Não basta que, por exemplo, a Smart Matic ou a Diebold, alguém entregue uma urna com um código malicioso, de alguma forma entregue lá, que quando alguém colocar um sistema lá, vai passar um sistema que está escondido, sei lá, que é deles e que vai alterar alguma coisa. Primeiro porque não é um servidor que vai checar isso, né? Só um servidor, você paga esse servidor público que vai lá olhar, e ele vai dizer que não tem problema nenhum e todo mundo vai acreditar nele, pronto, acabou. A quantidade de... ao contrário do que se pensa, a auditoria nas urnas é uma coisa que tem todos os caminhos, né, todos os percursos. A auditoria do começo ao fim, em vários campos, e ainda que se conseguisse cada uma deles, seria algo muito difícil. Eu estou usando isso como gancho para fazer perguntas sobre o que ficou conhecido como as urnas do Aécio, né, nas eleições do Aécio Neves. Você vai explicar melhor. Eu sei que ele discutiu na justiça, né? Ele alegou que tinha havido fraude. Uma das razões que eu imagino que ele tenha usado, eu não tenho certeza, mas eu vejo essa razão muito alegada, é de que acompanhando em tempo real as apurações, percebeu que de repente teve um salto muito grande de votos computados para outro candidato, e se perdeu na dele, e ele alegou isso, e foi o TSE fez o processo formal lá de discussão disso. Polícia Federal participou, Ministério Público, uma série de... Imagina a quantidade de servidores públicos envolvidos, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, de todo mundo mancomunado para algum tipo de fraude. Então, o que foi exatamente a questão do Aécio, que ele discutiu isso lá, se você se lembra, de uso formal? Então, essa solicitação poderia muito bem ser até negada pela Justiça Eleitoral, esse tipo de auditoria, vamos chamar assim, porque seria uma suspeita colocada no momento da totalização dos votos, ou seja, seria só verificar se os boletins de urna que foram impressos ao final do encerramento de cada uma das sessões eleitorais, a soma deles tinha que dar igual ao resultado final. E deu, sempre deu, inclusive, mas de qualquer forma a Justiça Eleitoral ainda assim aceitou o pedido de auditoria do PSDB, não é do Aécio, na verdade, do PSDB, né, na época. E essas urnas foram auditadas. Inclusive, um dos servidores que acompanhou esse procedimento lá fui eu. Eu tive lá participando dessa auditoria, porque não só as urnas do PSDB foram levadas, mas também o TRE daqui de Santa Catarina mandou algumas urnas numa eleição que teve que ir para lá para aproveitar a equipe lá para fazer a auditoria. Então, eu acabei acompanhando lá. E essa suspeita colocada na auditoria lá de 2014, como eu já disse, ela incorria em cima de uma parte que não precisaria chegar ao ponto de ter que auditar, mas ainda assim auditaram. Tá? Verificaram que os próprios registros que estavam na urna eletrônica foram os responsáveis por dar o somatório dos votos divulgados lá naquela eleição. Se houve gargalo na divulgação ou não foi só naquela eleição que isso aconteceu também na última agora, é uma natureza da totalização dos votos ser, inclusive agora no ano passado ela foi colocada de forma centralizada no TSE, né? Mas da natureza dos votos, da soma dos votos, ser assim, os votos vão chegando lá nos computadores do TSE
e são acumulados lá, até que chega uma hora que eles são somados. Uma vez que eles são somados, são gerados arquivos. Uma vez que são gerados arquivos, os arquivos são enviados para divulgação. Nós estamos falando, pessoal, de milhares de arquivos sendo enviados, muitas vezes ao mesmo tempo. O Brasil todo está mandando. É um evento sem comparação. Os computadores estão lá paradinhos o ano inteiro e, de repente, de uma hora para outra, chega um zilhão de arquivos ao mesmo tempo nos computadores para serem totalizados. Primeiro verificado se a integridade do arquivo, depois separado aquilo que é dado de votação e aquilo que não é, porque não é só o dado de votação que vai lá para o computador do TSE, vão outras informações também. Algumas delas dizem respeito a outros dados e outras que dizem respeito à natureza do arquivo, para ver se ele é um arquivo oficial, gerado por uma urna eletrônica e tudo mais. Mas o que importa é que os computadores são bombardeados com arquivos e depois tem que ser separados os arquivos que interessam para a conta, feita a totalização. Não podemos esquecer que não são só somas, porque para eleição majoritária, sim, cargo majoritário é só somar. Mas tem os cargos proporcionais também. Então tem que calcular o quociente eleitoral, o quociente partidário, que é o que vai definir quantas vagas cada partido ou coligação vai ter direito de ocupar. Enfim. E aí chega uma hora que pode dar um gargalo ali e ficar um tempinho sem informar um resultado. Mas não é nada assim que foi programado para isso. Muito pelo contrário. A gente gostaria que fosse uma coisa automática. Chegasse lá e já saísse. Mas não dá. Tem que ter um procedimento ali, tem um desgaste, vamos colocar assim, do tempo ali, para poder parar tudo e somar. Se deu durante alguns instantes ali, represou o voto, que por acaso era voto do candidato X, e aí quando chegaram os votos do candidato Y, já tinha passado daquela votação, é natural. A gente não pode esquecer, pessoal, que os votos vêm de todas as sessões eleitorais. A Justiça Eleitoral recebe a votação de cada sessão eleitoral, ou seja, de cada salinha de aula onde tem votação no Brasil todo. E vou pegar um município, por exemplo, aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, no centro da cidade, o candidato X, ele é forte. Então, quando chegarem os resultados das sessões eleitorais do centro de Florianópolis, espera-se que aquele candidato X tenha bastante voto. Mas daqui a pouco chegam os resultados também lá da periferia, onde o candidato Y é muito mais forte do que ele. E aí, quando chegarem os dados do candidato Y, pode ter chegado muito mais voto para o candidato Y do que tinha para o X. Aí, quando vai divulgar, o candidato X teve menos votos. Claro que teve menos votos. Por quê? No começo, recebeu muitos votos das sessões onde ele era forte. Depois, quando chegou o reduto eleitoral do seu adversário, acabou passando por isso. Na verdade, é uma besteira que não era nem para ser criado celeuma sobre isso aí, porque é só um delay na entrega de um resultado, mas o importante é que aquilo que foi divulgado é sempre, sempre, sempre exatamente fiel à soma do resultado de todos os boletins de urna que já foram gerados no final da votação, impressos em 5 vias, assinados por fiscais de partido, presidente de mesa e demais mesários. Sempre, sempre. Nunca teve uma diferença em nenhum lugar do Brasil. Inclusive, só para a gente aproveitar o gancho aqui, se alguém falar assim, eu já vi um boletim de urna uma vez com resultado diferente, né? Aí, quem sabe, a gente vai trazer aqui uma das fake news que eu achei mais criativas, engraçadas, apesar de que não era para ter graça nenhuma nisso, né? Pegaram um boletim de urna, ou seja, um papel lá com resultado lá, e alteraram a votação de um candidato lá num desses PowerPoint da vida, ou até no Paint mesmo, lá, um candidato que no boletim de urna tinha 30 votos, o fraudador, né, foi lá e colocou no Photopaint da vida lá 80, vamos colocar 50 votos a mais para ele. Só que esqueceu de colocar 50 votos a mais no comparecimento. Então, o próprio boletim de urna que ele entregou lá, como se aqui é a prova de que o boletim de urna que está gerado é diferente daquilo que foi divulgado lá pelo site do TSE. Ele colocou um boletim fake que ele fez lá no Photoshop da vida e nem para ter o trabalho de colocar a soma lá no comparecimento igual aquilo que ele manipulou no Photoshop lá. É uma coisa ridícula isso. O que eu mais gostei foi um vídeo que bombou também, que o cara estava comparando um boletim de urna de uma sessão com outra sessão. Aí não batia. Eu não batia, ele indignado, fraude escancarada aqui na nossa frente, cadê a justiça? Milhares de compartilhamentos, milhões, e já era, o estrago já está feito. Todo ano tem. Agora, o ano de 2018 foi especialmente assim complicado, porque uma galera, uma pequena parcela do eleitorado, mas uma pequena parcela barulhenta, né?
inventou de usar a criatividade para o mal. Alguns mal intencionados mesmo, outros, acredito eu que não nem tanto, mas de qualquer forma criaram uns tumultos aí desnecessários, né? Eu lembro que nessa eleição, como a gente dá suporte para os cartórios eleitorais, né, durante o dia da eleição, teve um momento lá durante a tarde que o nosso telefone lá da minha sala lá está divulgado, né, no site do TRE e tudo mais. Enfim, alguém ligou lá e com uma denúncia dessa, né? O normal era a gente passar a ligação lá para o disco de denúncia e ele fazer a denúncia dele lá. Mas como naquele momento ali eu tinha condições de atender o eleitor, eu falei, eu vou dar uma moralzinha para esse cara aqui em particular e vou ver do que se trata. Então, rapidamente, o que aconteceu foi o seguinte, ele me dizia, olha, a urna eletrônica que eu votei, ela está com problema porque eu coloquei o número do candidato e saiu os dados de outro candidato, né? A gente não tem internet lá no tribunal no dia da eleição, porque o acesso é cortado por questão de segurança, mas, de qualquer forma, no meu celular, né, através do 4G, eu estou sabendo que está rolando esse tipo de conversa em algum lugar do Brasil, né? Já estava esperando mesmo que pudesse vir um caso desse ali. Aí eu fui ver, para não tomar muito nosso tempo aqui, Marcelo, sabe o que aconteceu lá? Ele acabou me dizendo, sem eu perguntar, claro que eu não queria saber quem que ele votou, mas ele acabou me dizendo, olha, eu quis votar no candidato Arthur, e saiu os dados lá de uma mulher. Aí eu falei, Arthur, pesquisei ali rapidamente no banco de dados ali de candidato, não tinha nenhum candidato Arthur aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, com o número que eu tinha falado. Aí eu fui ver ali no meu celular, era um Arthur da vida, acho que Arthur, mamãe falei, alguma coisa assim, que era candidato lá em São Paulo. O eleitor acompanhava o canal do YouTube do youtuber lá que foi candidato e gostava do cara, falou, vou votar nele, e acabou eleitor de Santa Catarina querendo votar no candidato por São Paulo. Aí me pediu desculpa, ficou envergonhado no telefone. Então, foi uma falha do eleitor que eu acabei identificando ali na hora, mas ainda que não identificasse, né, ainda que não fosse possível identificar, a gente sabe que esse tipo de situação é sempre por falha humana, né? Seres humanos falham, alguns eleitores, né, se confundiram naquela eleição, inclusive complicado, porque eram 6 cargos, né? O eleitor entrava na cabine de votação e tinha que votar para deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador, presidente. Então ele acha que está votando num candidato para um cargo e na verdade está votando em outro, né? Teve também aqueles casos que apareceram lá do eleitor reclamando que eu fui votar no candidato lá no número tal e não aparecia os dados de outro candidato, e aí, ainda que seja um candidato válido, né, apareceu uma outra foto lá, a foto que apareceu não era do meu candidato, não estou nem falando que candidato que é, tá? Mas um candidato específico aí, um fulano aí a gente ia ver, o eleitor estava na tela de governador e achou que estava na tela de presidente. O governador é a penúltima tela. Naquela eleição de 2018, governador foi a penúltima tela, foi o penúltimo cargo, né? Presidente era o último. E tanto governador como presidente tem 2 dígitos. E a gente sabe que alguns partidos lançam um candidato para governador e também lançam para senador. Ou seja, se ele achou que estava votando para presidente, mas na verdade estava na tela do governador, se ele digitava o número do candidato que na cabeça dele era para ser de presidente, a urna não sabe disso. A urna não tem como adivinhar que o eleitor quer votar para presidente. Ela mostrava os dados do governador daquele partido. E aí o eleitor olhava, esse aqui não é meu candidato, a urna está me roubando voto e tal. Fora do eleitor. Não sei, não. Eu ainda acho que vocês estão trabalhando para os comunistas e vou tentar desmascarar. Vamos ver. A gente está trabalhando para garantir que a vontade do eleitor seja respeitada na urna. Não importa se é para o partido A, B ou C, para a vertente X ou Y. Não, eu acho que vocês estão trabalhando para os comunistas e trabalharam mal na última eleição, porque entrou a direita com tudo lá e eles mesmos que ganharam em cheio acharam que tinha que ser dobrado. Enfim. Pois é, né? O pessoal fica falando que a Justiça Eleitoral manipula, que ajuda um partido tal, ou tem um viés tal, por um lado, mas a gente é tão ruim assim na nossa manipulação que a gente, quer dizer que a gente manipula o sistema para que seja eleito o candidato tal de um partido, para um cargo de, por exemplo, presidente, mas para esse mesmo partido a gente não coloca lá o governador, o senador, um monte de deputado, um monte de deputado federal, de estadual, e tudo mais. Quer dizer, a gente é incompetente ao ponto disso, inclusive. E a gente está com o sistema ali na nossa frente, ali, com o código-fonte aberto ali. Entendi. Pois é. Aí tem uma questão dos especialistas, né? Como em qualquer assunto, né, de vacinação, de Covid até urna eletrônica, qualquer assunto, a gente vai ter sempre um número ali, geralmente bem pequeno,
de especialistas, ou de pessoas da área que têm uma opinião dissonante, né? E aqueles que são já propensos a acreditar em determinada fake news dirão que são os verdadeiros especialistas que estão sendo barrados, né, pelos fraudadores e tudo mais. Então, eu me lembro de 2 nomes, mas certamente tem outros que, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto muito tempo atrás, me chamaram a atenção. Um deles era o Amilcar Brunazzo e o outro, Daniel Aranha, que alegavam... porque você pode falar como é que funciona o teste de aberto para os hackers, né? TPS. Não sei qual que é a periodicidade, se é todo ano, a cada tantos anos, o TSE abre para que os hackers e quem quisesse tentar, né? Eles reclamam até hoje que o tempo tinha que ser maior, que o acesso tinha que ser diferente e tal. Eu entendo essas discussões, se pode ter, mas é franqueado isso a eles, e eles conseguiram, se não me engano, o Diagaray chegou a dizer que ele conseguiu algum tipo de alteração lá, mas não chegou a alterar o sigilo do voto, mas ele conseguiu alguma coisa. Mas por que isso não foi efetivado? Por que isso na prática foi corrigido ali? E mesmo assim, que se tivesse essa brecha, isso não teria sido impactante o suficiente? Como é que funciona esse teste que acontece? Você está falando do TPS, que é o Teste Público de Segurança. Esse TPS acontece há alguns anos, inclusive esse ano já está marcado, vai ser em novembro agora, acontece lá no TSE. Durante alguns dias, os sistemas são todos abertos e uma equipe que se inscreveu lá para participar, essa equipe ela tem acesso privilegiado à urna eletrônica e aos sistemas eleitorais. E quando eu falo privilegiado, por favor, não vamos deturpar o termo privilegiado. Quando eu falo em privilegiado, assim, eles têm nas mãos deles acesso fácil a coisas que numa eleição, numa situação real de eleição, eles não teriam. Eles têm uma urna eletrônica na frente deles aberta. Eles têm uma chave de fenda na mão, se quiser abrir a urna eletrônica lá. Inclusive para poder ver dentro dela, tentar manipular um componente, colocar uma coisa ou outra. Ele não pode, naturalmente, estragar o equipamento, né? Mas ele pode tentar fazer um teste lá de ressonância ou de magnetismo para ver se consegue puxar um dado para cá, um dado para lá. Pode ter acesso, inclusive, ao código-fonte, tá? Pode verificar as informações ali. E nesse teste público de segurança, numa das edições dele, uma equipe lá dos hackers lá que estavam fazendo o teste na urna, conseguiu sucesso no desembaralhamento da ordem dos votos em que os eleitores tinham efetuado a votação, viriam a fazer votação na urna eletrônica, né? Isso significa, na prática, o seguinte, que, em tese, como é que é, né? Em tese para a época, hoje é real já, tá? Mas na época, como é que era para ser? O eleitor entrou na sessão eleitoral, votou o primeiro eleitor no candidato, a urna colocava aqui. Chegou o próximo eleitor para votar, o candidato que obteve voto não ficava na posição imediatamente superior, ficava numa posição aleatória da tabela. Depois o terceiro eleitor vinha votar, o candidato ficava em outra posição aleatória. Depois o quarto eleitor, em outra posição. De modo que, no final da votação, quando você pegava a lista dos votos, você não sabia quem era o primeiro eleitor a ter votado, nem quem era o segundo, nem quem era o terceiro. Na verdade, sabia quem era o primeiro eleitor, não sabia em quem que era o primeiro candidato votado, né? Porque estava em ordem embaralhada. Acontece que essa equipe, que foi uma equipe que estava comandada por esse especialista em segurança, que é o Diego Aranha, essa equipe conseguiu alterar a ordem desse arquivo e colocar na mesma ordem que o eleitor esteve ali para votar. Isso significa que em tese, eles conseguiriam colocar os votos na ordem que o eleitor votasse. Só que, como eles descobriram aquilo ali na hora, o TSE prontamente identificou o problema, depois resolveu o problema, chamou de volta a equipe dele lá, a equipe esteve de novo lá no TSE, verificou, agora tá certo, agora vocês fizeram uma solução aqui que a gente não consegue mais colocar a votação em ordem, né? Eu quero dizer com isso o seguinte, Marcelo, que só para dar esse exemplo desse sucesso teve, né, dessa equipe de teste lá do TSE. O TSE tanto quer que os sistemas funcionem da forma mais segura possível, que não só entrega a solução, ele coloca a solução à prova. Quero saber o seguinte, senhores hackers, senhores especialistas, o que eu fiz aqui, o que eu acho que eu coloquei de segurança no sistema, é suficiente? Verifica para mim, por favor. Eles vão lá, verificam, olha, é suficiente, legal. Olha, dá para melhorar nisso. Ou então ele pode dizer, olha, não é suficiente, não fica bom. O TSE vai lá, corrige, porque não tem nenhum tipo de interesse em que não seja seguro, e aí coloca de novo, submete de novo para a equipe verifica que está funcionando e foi adiante. Nesse caso especificamente, o TSE corrigiu, na próxima eleição já foi colocado e
tocou o barco e nunca se teve uma situação prática de alguém ter tirado os eleitores da urna. Pois é, quando a gente fala em a palavra vulnerabilidade, né, para um leigo, ela assusta muito, né? Obviamente o sistema não é perfeito e algumas pequenas vulnerabilidades existem, né? Sempre vão existir. Desde a possibilidade, sei lá, de alguém, um grupo armado entrar numa sessão, pegar a urna eletrônica e jogar no rio, sei lá, né, explodir, botar fogo, destruir de qualquer maneira, ou de um hacker realmente conseguir, com sucesso, descriptografar e tudo mais. Acontece que a possibilidade disso acontecer, dado, né, tudo isso, mesmo nesse caso concreto do Diego Aranha, né, você veja que ele estava numa situação como você me falou, com um acesso privilegiado, coisa que no dia da eleição ninguém vai ter, nenhum hacker vai ter. Né? Conseguiria. E mesmo que tivesse, a condição para que se conseguisse isso é realmente muito pequena. Mas vamos lá, o problema é que quando isso aparece, para o leigo, já era. Né? Quando apareceu a entrevista lá da Joyce Hasselman, entrevistou um hacker que anônimo, né? Claro, o cara não quer aparecer. Teria entrevistado, né? Teria entrevistado, né, Marcelo? Nunca apareceu. Teria entrevistado. Então, um cara anônimo que diz que tem provas, que sabe, que conhece a pessoa lá de dentro, lá que faz a fraude e tudo mais, e tudo mais. Claro, nunca é uma coisa provada, sempre uma coisa assim, né? Eu lembro quando o presidente Bolsonaro disse há pouco tempo que ele tinha provas gravíssimas contra a urna, que queria mostrar. Eu já sabia que aquilo era bravata, não era a primeira vez que ele fazia isso, mas tinha gente que tinha certeza. Imagina nós da Justiça Eleitoral, né? Pois é, né? Eu fiquei assustado, não sei por que eu fiquei assustado, não deveria ter ficado assustado vindo dele, mas como que alguém da posição dele podia fazer uma bravata daquela? Obviamente ele não ia entregar nada, né? De fato não entregou, passou vários dias, o TSE deu um prazo lá para ele mostrar as tais provas. É natural, toda eleição, isso existia no método tradicional também, que quem perde vai alegar fraude, isso sempre existiu, né? Ninguém gosta de dizer, eu perdi porque eu tive menos votos, porque eu não convenci bem. Poucas pessoas têm essa hombridade em geral. Eu lembro de ter conhecido um candidato a vereador extremamente inexpressivo, que eu não conhecido, que teve, sei lá, 30 votos na eleição, e ele esperava, nos cálculos dele, ele deveria ter 5 mil e tantos votos, e ele disse que isso é claro que foi roubada a urna, roubou ele e tal. Então, vou roubar um cara... Pois é, um cara completamente inexpressivo, né? Nem para roubar alguém mais importante. Mas, enfim... Então, esses especialistas, né, o dito especialista, criam muito problema. O próprio Diego Aranha, numa última live que eu vi dele há pouco tempo, é um sujeito muito capaz, né? Me parece alguém assim que entende da área. Tem muita gente picareta aí, total. Eu vi uma live esses tempos dos deputados que defendem voto impresso, com um sujeito que se dizia especialista, que é uma vergonha ali muito grande. O Diego Aranha, de fato, é um sujeito que tem conhecimento. Só que ele mesmo, quando foi perguntado pela jornalista que entrevistou, mas a fraude na votação eletrônica, ele falou, não há nenhuma prova de fraude. Mesmo ele, que é tão usado por muitos que defendem a tese de que é fraude, ele não disse que é fraude, né? Ele é usado para isso e tudo mais. Mas depois que isso já foi jogado, que alguém disse que o especialista falou, que o hacker lá que foi gravado, é muito difícil, porque a comunicação, por isso que eu acho importante talvez essa nossa live, porque a comunicação é sempre muito formal, e tem que ser um órgão público, né? Não pode sair batendo papo. Eu lembro que uma vez eu perguntei para um conhecido meu que é professor, doutor em biologia de uma universidade, e por que vocês não refutam o terraplanismo? Está crescendo tanto. Vamos discutir, vamos bater, essa gente está crescendo essa desgraça. E ele falou, não vou perder tempo com isso, não discutir, não na academia, vamos perder tempo para mostrar a absurdidade de uma coisa dessa. Por um lado, eu pensei, poxa, eu devia fazer porque está crescendo, porque é um problema real, né? Muitas pessoas estão acreditando nisso. Por outro lado, eu entendo que você bater de frente, você gastar energia, tempo, principalmente do lado de um órgão público, com questões, e a grande maioria das refutações, a urna, das alegações, são realmente toscas. Algumas são compreensivas, como, por exemplo, dizer que o acesso deveria ser maior ou menor, mais franqueado, alguns técnicos reclamam disso. Tudo isso você pode discutir, tá aberto, tá? Pode ser que o TCE devia estar mais espaço, mais tempo, coisa assim. Mas nada disso impacta seriamente naquilo que é mais importante, que é o sigilo do voto, ou em casos reais de fraude, né? É um problema muito grande desses ditos técnicos e tudo mais. Uma outra coisa interessante,
acho que não tem muita coisa para falar da tal da lei de Benford, porque eu me lembro, acho que o Brasil Paralelo fez que verdade seja dita, é um grupo que faz umas fake news muito bem feitas. Geralmente as fake news são coisas de usar no Zap, são toscas, deles é muito bem feita. Eles colocam gente lá, um estúdio bom, o pessoal que tem um bom português, fica bem mais convincente. E juntaram um grupo de pessoas lá com cálculos matemáticos, que usando a lei de Benford, que garantiria de que a probabilidade, né, de fraude seria muito alta, dado aqueles elementos. Isso já foi mais do que desmentido, não sei se você tem uma coisa para falar sobre isso. Refutadíssimo. Pois é, sempre que ainda há quem lembre disso, me parece bastante pequeno. Mas eu acho que dois assuntos, que a gente não ficar muito tempo aqui, mas acho que 2 assuntos que falta a gente tratar são, primeiro, a tal da salinha, né? Eu acho isso muito bom. A gente diz o seguinte, falou assim, pode ser que no pendrive não dê, pode ser que o hacker não consiga acessar ali, pode ser que o boletim de urna salve ali, mas aí a questão é lá no final, é na apuração, porque é aí que acontece que há uma apuração secreta. Depois que os votos são apurados, ficam fechados na salinha o presidente do TSE com 10 iluminados, né? Ninguém sabe o que eles estão fazendo lá. E eles têm superpoderes, não, Marcelo? Porque eles conseguem não só alterar o resultado da votação para favorecer um candidato e prejudicar outro, como voltar no tempo e ir lá no boletim de urna que foi impresso lá na sessão eleitoral e alterar o conteúdo dele também. Porque era só confrontar a soma dos boletins impressos comparando com aquilo que foi divulgado lá depois da salinha secreta, né? Teria dado diferença, né? Então, isso aí é uma coisa que chega a ser até engraçada depois que a gente para analisar, né? Que é o tipo de suspeita que, em tese, né, principalmente para um conspiracionista, por exemplo, poderia surtir algum tipo de efeito, mas se parar para analisar, mas não tem nada a ver, gente. Eu vou alterar aquilo que depois eu consigo comparar aqui com um resultado que já foi impresso e assinado e vai dar a mesma coisa. Sempre deu a mesma coisa, sempre vai dar. É uma besteira isso. Pois é. Agora nós vamos para... antes de ver alguma pergunta realmente muito importante, depois vamos falar sobre a questão do código-fonte, mas posso perguntar, mas eu acho que o mais importante, a onda do momento, é o tal do voto impresso, né? O voto impresso, para o leigo, ele parece uma coisa sensacional, cara. Quando eu vejo os argumentos... da lavoura. Pois é, quando eu vejo aquilo lá, o que diz um defensor do voto impresso? Eu já perdi o tempo vendo alguns deputados defendendo isso, em especial a Bia Kicis, a deputada Bia Kicis, que fez esse projeto. Ai, meu Deus. Enfim, de que, gente, não estamos querendo nada demais. Que medo que é esse que vocês têm do voto impresso? Vocês não são democráticos, vocês estão, na verdade, aí não querem voto impresso, porque não é nada demais. A votação continua, votação eletrônica, ninguém vai votar para o papelzinho. É só uma confirmação a mais, porque vocês aí, especialistas, ficam falando que está tudo certo, mas quem garante? Eu quero saber, eu quero prova de que meu voto realmente foi para o meu candidato, então, com o voto impresso, eu vou ter essa garantia. Vou ter essa garantia, porque o papelzinho vai para lá. Uma coisa que talvez a gente possa falar, seja interessante, sobre os outros países, gerações e tudo, mas eu acho que o mais importante agora é a questão do voto impresso. Me parece, na minha opinião, de alguém que é leigo no assunto, mas que andou lá estudando bastante, me parece uma estrovenga, me parece uma coisa terrível e muito, ao contrário do que pensam, aqueles muito ruim. Pela primeira vez, a gente vai dar brecha, se isso fosse aprovado, brecha para ter problemas com o sigilo do voto, coisa que não existia antes, né? Vendo o projeto, então, eu fiquei horrorizado com uma série de coisas, entre elas, quem que vai conferir, né? Na hipótese de um candidato pedir a auditoria, né? Que segundo eles o voto não é auditável, com o voto impresso seria... Por isso que eles usam a palavra voto impresso auditável, que é uma expressão sensacionalista total, que é para dizer do jeito que está não é auditável, e com esse voto impresso vai passar a ser, e aí a gente vai ter essa garantia. E claro que todo candidato que perdeu, quase todos os candidatos que perderam, vão pedir recontagem dos votos, que segundo eles não existe essa recontagem. E de fato a palavra boa não é essa, você pode explicar melhor sobre isso. Não existe mesmo, nem é para existir, não é para recontar, não sei contar. Mas enfim. Então, Marcelo, quando você fala de voto impresso, há pouco você falou dos terraplanistas, né? Eu quando eu falo de voto impresso, eu uso o termo que
acho que eu inventei, não sei se alguém já usou também, enfim, eu não vi ninguém usando, que é o voto impressionista. Né? O voto impressionista, ele montou sua teoria lá de voto impresso, pincelou uma ou outra coisa que em tese faz sentido, montou um pacote de soluções, entregou e o povo pegou. Claro que não foi todo mundo, né? Mas uma parcela considerável da sociedade pescou a ideia e por um tempo defendeu com unhas e dentes, hoje quem sabe só com unhas, né? O voto impresso, ele é uma aberração. Pá! Aí, aquilo que você falou, né? Qual que é o medo que vocês têm de colocar o voto impresso aí, né? Não, eu não tenho medo de colocar o voto impresso. Eu tenho pavor de colocar o voto impresso. Não é medo, não é muito pior. Agora, por que eu tenho? O motivo pelo qual eu estou te afirmando que a justiça eleitoral e as pessoas que realmente estão trabalhando diretamente com isso agora, já trabalharam no passado, não querem, né, ou entendem que não se deva implementar o voto impresso, não é o motivo que essas pessoas, algumas delas, estão alegando. O motivo não é porque eu acho que eu vou favorecer ou prejudicar candidato X ou Y, por favor, não é isso. O motivo é porque o voto impresso traria para o sistema, eu estou falando agora de sistema, o conjunto, né, de pessoas, equipamentos, software, hardware envolvidos na eleição, traria para o sistema um componente que foi retirado justamente porque era aquilo que viciava o sistema, que é a interação humana com o voto materializado. Quando a gente tinha, até o ano de 94, os eleitores votando em cédulas de papel, durante a votação já existia a interação do ser humano com o voto em papel. Então, no momento de votar, já existia possibilidade de fraude. E mais, já existia fraude, não só a sua possibilidade. Várias fraudes aconteceram, foram documentadas, registradas, apuradas, os culpados punidos e tudo mais, mas houve fraude durante a votação. Durante a transmissão, né, o caminho da sessão eleitoral até o ponto de apuração, também já houve alteração dos votos, porque é uma urna de lona, uma urna que está sujeita a você alterar, colocar uma cédula a mais ali, tirar uma cédula, enfim, bagunçar o sistema, jogar essa urna dentro d'água, simular um acidente para poder perder os dados da votação, enfim, tem várias coisas que podem acontecer para sumir com os votos depois que saírem da sessão eleitoral. E também na hora de escrutinar, na hora de você contar, na hora de você apurar. Então, na hora de apurar a votação, você pega uma mesa, coloca aquele monte de cédula lá e faz uma separação e conta os votos do candidato X e Y. Nesse momento, que é o chamado escrutínio dos votos, existiam várias maneiras de se fraudar o sistema. Colocar uma cédula a mais, tirar uma cédula, rasgar uma cédula, alterar o conteúdo do voto. No momento de distração ali dos fiscais ou outros mesários, um mesário mal intencionado poderia colocar lá um X num quadradinho diferente, enfim. Era muito fácil de perceber, no mínimo, né, que você consegue, manipulando papéis, alterar o resultado. Ainda mais numa sociedade como a nossa, que infelizmente tem uma certa cultura do jeitinho brasileiro, né? Então, para evitar esse tipo de problema, um dos motivos pelos quais, quem sabe o principal deles, foi inventada a urna eletrônica. Uma solução que você tira do sistema o componente que mais viciava a fraude, que é o voto em papel, o voto materializado. E o voto impresso, ele quer, de certa forma, trazer... Claro que não é da mesma forma que antes, tá? Não, eu sei que não é urna de lona, eu sei que não é para votar no papel, não é isso. Mas eles, de certa forma, queriam transformar a urna eletrônica numa caneta caríssima. Porque, olha só, se você é para usar a urna eletrônica, mas depois, na hora de apurar os papéis, é para considerar o que está no papel, quando der diferença do que está no eletrônico, você está dizendo que o que vale é o registro em papel, e não o registro eletrônico. Você está dizendo, está garantindo que a fraude houve na parte eletrônica. Você não está dizendo que a fraude houve no papel, que é justamente aquilo que a gente sabe que teve fraude no passado. Então, se na hora de você, por exemplo, se fosse implementado o voto impresso, né, na proposta que era feita lá, você ia contar aquelas cédulas e você ia aceitar aquele resultado da contagem cegamente, você está dizendo que aquela contagem ali não tem falha, quer dizer, você garantiu que o problema está no eletrônico, você também garantiu que o problema não está no manual, não está naquilo que até 94 a gente via que sempre deu problema. No mínimo, ingenuidade isso. No mínimo, né?
No caso de divergência, né, o que eles alegam é o seguinte: havendo divergência, né, então nós temos ali, a gente vai recontar, né, essa palavra é realmente problemática, vamos colocar aí, vamos recontar os votos e não vai bater. Suponhamos que tem uma sessão lá em que os votos da urna, do voto impresso deles não bateu. Aí você tem algumas soluções. Primeiro, dizer, olha, não bateu, logo a urna eletrônica roubou. Ou não bateu e alguém roubou no papel, alguém colocou. Provavelmente vão dizer... Qual você vai considerar? Olha só, se nesse caso, se você considerar o eletrônico, então não precisava de voto impresso. Não precisava ter colocado essa esdrúxula, essa coisa esdrúxula no meio do caminho. Se você for aceitar o voto impresso, não precisava você usar uma urna eletrônica. Porque se quando der divergência que vale ao impresso, você já vota logo em papel e deixa esse sistema eletrônico de votação caríssimo aí para fora. Então, são vários os motivos que corroboram a ideia que eu estou trazendo aqui, que a urna eletrônica com voto impresso vira uma caneta de R$3.000. Né? Então, não tem por que a gente querer colocar como solução aquilo que a gente sabe que, na verdade, é um problema. O passado já nos mostrou por diversas vezes que era um problema. Eu também sei que se a gente fosse apurar os votos impressos, a grande maioria dos casos ia dar certinho. Porque eu sei que a urna ia imprimir exatamente aquilo que estava lá na eletrônica, né? A impressora ia imprimir aquilo que estava na eletrônica. Mas eu também sei, como a gente já teve, inclusive, a experiência, muitos não sabem aqui, tá? Os nossos que estão acompanhando o canal aqui agora, Marcelo, ou porque não sabem mesmo, ou porque esqueceram, mas a gente já teve voto impresso no Brasil, tá? A gente já teve. Em 2002, a Justiça Eleitoral fez uma experiência naquela época com alguns municípios. Todo estado teve no mínimo 2 municípios, tá? 2, 3 ou mais. Por exemplo, naquele ano, em 2002, aqui em Santa Catarina teve 3 municípios que teve voto impresso. Os eleitores, a urna eletrônica imprimia a votação, bem parecido com essa ideia que foi trazida esse ano, e imprimia e caía no saco plástico lá, e depois a gente contava e batia com o que estava na urna eletrônica. Só que a gente percebeu que a ideia não valia a pena, por vários motivos. Né? Um deles aqui, primeiro, a gente sabia que batia, então já que é para bater mesmo, fica gastando dinheiro com papel. Só que em alguns casos não coincidiu o resultado. E a gente foi ver o porquê que não coincidiu. Não foi porque houve fraude, não é porque o sistema estava manipulado ou porque alguém colocou alguma coisa a mais. Não foi por isso, não. É porque impressora é uma coisa que, assim, parece que tem vida própria aquele objeto. Todo mundo aqui imprime. A gente imprimiu, imprime e vai continuar imprimindo. E todo mundo passa por problema com a impressora. Impressora parece que foi feita para dar problema, aquele equipamento parece que foi, a natureza dele é estragar, né? Então, se numa urna eletrônica ela mandou imprimir o voto para o candidato A, e na hora de imprimir ali a impressorinha deu uma encavalada no papel, imagina se isso vai acontecer, né? Encavalar papel na hora de imprimir, todo mundo passa por isso direto, né? Você vai ter no final dos trabalhos da apuração, faltando uma cédula ali. Porque ela, apesar do eleitor ter visto o voto do seu candidato bonitinho, ele tá bom, tá certo, ele confirmava, mas na hora daquilo lá ser cortado e colocado dentro do saco plástico, em alguns casos aquilo encavalava. Não é fraude nenhuma, não teve nenhum tipo de manipulação proposital, nada disso. Só que o equipamento, se falhar, não vai conseguir se propor aquilo que ele teria sido desenvolvido, que era comparar com aquilo que saiu da urna eletrônica. Então, para isso, a gente teve no ano seguinte a entrada do chamado RDV, Registro do Voto Digital. Ele é como se fosse um voto de papel, só que ele fica paralelo ali com o resultado da votação. Cada vez que o eleitor vota, além da urna colocar o voto dele numa tabelinha, que eu falei que é colocada em ordem aleatória, né? Além dela fazer isso, ela vai mantendo ali isso aí num arquivo separado, que é o chamado RDV. No final do dia, quando a urna entrega aquele pendrive que eu falei que sai dela, lembra que eu falei que não sai só o resultado, sai também outros arquivos ali? Um dos arquivos que sai do pendrive, além do resultado, né, que é o boletim de urna, um dos arquivos que tem ali é o RDV, Registro Digital do Voto. Né? Tem mais arquivos ali, tem o log, que é todas as ocorrências da urna. Desde o momento que a urna foi ligada a primeira vez com aquele cartãozinho de memória lá, 20 dias antes da eleição, até o momento que ela foi usada para imprimir o resultado, né, do boletim de urna, tudo aquilo é registrado num arquivo que fica na urna eletrônica, e esse arquivo, depois que você tira o pendrive para transmitir para o TSE, vai junto. Né? Então, são vários os motivos. Dá para fazer uma live aqui para tentar mostrar que tem muito mais para trazer prejuízo do que para trazer solução a adoção do tomara que definitivamente extinto a ideia do voto impresso.
Pois é, a questão do voto impresso é a cereja do bolo, né? Talvez seja o caso mesmo, se as pessoas quiserem, se tiver interesse, se você tiver tempo, a gente faça uma live depois só sobre o voto impresso, porque há muita coisa a se dizer. Como você falou, primeiro, se a ideia do voto impresso é garantir, né, que as pessoas possam conferir, que elas tenham a segurança de que, de fato, o voto delas foi computado para o candidato delas e não para o outro, isso não se alcançaria, porque a gente sabe, a gente vive no Brasil, a gente sabe que vai acontecer divergências, vão acontecer divergências, e não por fraude, né? Vão acontecer seja por impressora com problema, ou seja até por fraude. É possível que, já que vai colocar um elemento novo ali, que é um elemento de papel, em teoria é possível que alguém rasgue, corte, sei lá, de alguma maneira enfie o papel, ou na hora de tirar ali, né? Em algum lugar específico, tá? Não é nada impossível. E aí, como isso vai acontecer em ao menos um ou dois, eu acho que muito mais do que isso, caso, se nesse teste vocês fizerem, basta um. E o que terá acontecido? O contrário do que eles queriam, ou seja, vai criar mais problema, né? Vão dizer aí, o que provavelmente aconteceria é que haverá uma comoção por parte dessas pessoas, né, desses teóricos, para voltar ao sistema antigo, porque não dá mais para confiar, não. O voto nem impresso não dá para confiar, porque ainda tem um eletrônico que está fraudando, vamos voltar para o antigo. Porque qual que seria uma outra solução além do voto impresso? Não tem. É um poço sem fundo, cara. É porque assim, o que justifica o voto impresso para os voto impressionistas, né? O que justifica para eles é o fato de que, na cabeça dos voto impressionistas, você tem aí a solução que tanto se almeja, que é a tal da auditoria do sistema. Só que a auditoria do sistema, que tanto se diz almejar com o voto impresso, já é possível hoje. Quem sabe não da forma com que algumas pessoas gostariam que fosse. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu vou fazer um paralelo aqui, aquelas, né, mais uma vez aqui, Marcelo, aquele problema lá da comparação que você já disse no começo, né? Mas, por exemplo, com os aviões, né? A gente confia nos aviões. A gente, que é usuário, né, de serviço de transporte aéreo, sabe que o avião é um meio de transporte muito seguro, até o mais seguro do mundo, tirando o elevador, que é uma gambiarra que fizeram para chamar aqui de meio de transporte. Mas é o meio de transporte mais seguro do mundo. E aí, como é que se chegou nessa conclusão? Pela quantidade de voos, multiplicando pela quantidade de passageiros que eles levam e a distância. Então, a cada não sei quantos milhões de casos tem um avião que cai. Então, isso faz com que o avião seja seguro. Só que a gente não sabe auditar isso. Eu, que sou usuário de avião, eu vou lá, compro a passagem, entro no avião e vou do ponto A para o ponto B e pronto. Né? Se eu quisesse auditar, será que o avião realmente é tão seguro assim como se diz? Será que os números apresentados são esses mesmos? Eu deveria contratar alguém especialista na área, porque eu não entendo nada de aviação para saber se a turbina que está lá é feita com um componente que realmente traz muita segurança, se a pista de pouso tem o tamanho que deveria ter, se o tempo de trabalho de cada piloto não pode ser realmente aumentado ou diminuído, não sei, não é da minha área. Eu simplesmente confio e se tiver que auditar, eu contrataria alguém especializado na área para poder auditar esse caso de aviação. Com os nossos sistemas, é parecido com isso, para não falar que é a mesma coisa. O cidadão comum, o eleitor em geral, não tem mesmo condições de auditar o sistema da urna eletrônica. Por quê? Porque o sistema da urna eletrônica foi desenvolvido numa linguagem que o eleitor comum não entende. E é assim mesmo. Não só o sistema da urna eletrônica, como qualquer sistema. Qualquer sistema desenvolvido numa linguagem que só quem é programador, analista, desenvolvedor, o pessoal da área, entende. Então, o que o eleitor deveria fazer? Contratar uma equipe, um especialista, ou confiar em alguém que contratou uma equipe especialista para poder auditar. E, mais uma vez, aqui eu já, mais uma vez, na primeira vez nessa live, mas eu falo muito disso, aqui pecam os partidos em geral, porque, via de regra, eles não participam dessas audiências de auditabilidade do sistema da forma que deveriam participar. Então, falta muito por parte dos partidos a presença dele nessas audiências para levar especialistas, para verificarem realmente o código-fonte, para ver se realmente está certinho, fazer essa conferência em outras oportunidades, usar o tal do VPP, que é o verificador pré e pós, com uma frequência maior do que aquilo que é utilizada. Eu estou falando aqui do VPP, quem está nos assistindo agora aqui, que é da Justiça Eleitoral, sabe do que eu estou falando, mas para o público mais leigo, é uma mídia, uma forma que tem de se auditar o sistema, por exemplo, no momento da configuração das urnas, mas não é só naquele momento, não.
mas no momento da configuração das urnas, a gente está os cartões eleitorais estão preparando suas urnas eletrônicas e naquele momento está sendo franqueado aos partidos a chance, está sendo franqueado aos partidos a chance de verificar se aquilo está colocando na urna eletrônica é exatamente aquilo exatamente igual àquilo que foi assinado digitalmente lá no TSE, né? E isso acontece na prática, pessoal, os partidos não participam. Como regra geral, eles não participam. Um ou outro partido manda um ou outro fiscal para acompanhar. E muitas vezes, quando manda, o fiscal fica lá sentado de braços cruzados esperando acabar a audiência, a verdade seja dita. Então, assim, falta mais a participação da sociedade, por parte dos partidos e também de outras entidades, para acompanhar mais de perto o processo, até para poder até nos ajudar, para ajudar a Justiça Eleitoral a mostrar para a sociedade que não é só a Justiça Eleitoral que está dizendo que está tudo certinho, não, tá? Tem a entidade tal, partido tal, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, Sociedade de Computação Brasileira, né? A própria lei já diz lá quais são as entidades que podem participar dessa audiência, que estão manifestando aqui, ó, que no dia tal, tal e tal foi feita a auditoria tal, tal, tal no sistema, foi verificado que aquilo lá está exatamente igual, conferido com aquilo que foi assinado digitalmente lá em Brasília, que está nos sistemas assinados digitalmente pelos partidos, etc. Olha, eu caí, você nem percebeu. Eu fiquei sem internet aqui, fiquei por uns 2 minutos, desde que começou a falar. Não sei se você percebeu. Como que continuou a transmissão? Eu conectei agora no 4G, então não sei se isso vai ter algum impacto na qualidade da imagem, do som. Tá boa a qualidade ainda? Você travou um pouquinho, mas acho que dá para a gente continuar. Pois é, o voto impresso talvez desse para fazer uma live só sobre isso. É tanto problema que eu vejo, eu não sei se você falou sobre isso agora, infelizmente eu caí. Como, por exemplo, quem que vai guardar esses votos? Quem que vai averiguar lá? Vai ser a Polícia Militar? Vai ser o juiz lá vai decidir? É tanto problema. Então, eu não falei, desculpa te interromper, eu não falei, mas é assim, ó. O pessoal que defende voto impresso não confia no lobo cuidando do galinheiro, né? Então, o lobo seria a Justiça Eleitoral, né? O galinheiro seriam ali os votos. Então, terminada a votação, eu vou pegar aquelas cédulas ali e vou deixar elas separadinhas para depois eu contar. Mas quem que vai deixar? Vai deixar a cédula separada com quem? Com o lobo, né? Porque a Justiça Eleitoral é que é a guardiã não só do equipamento urna eletrônica, mas também como dos votos que estão ali. Então, você não pode desconfiar dela no momento e começar a confiar no outro. Se você acha que a Justiça Eleitoral tem algum interesse, ou até mesmo, ainda que não seja interesse direto, que ela mantém a estrutura de forma a permitir fraude na captação do voto, ela também poderia permitir essa fraude na guarda do voto, né? Então, quem garantiria que a Justiça Eleitoral não ia manipular aquele pacote lá com um monte de papelzinho e colocar uma cédula a mais ou tirar uma cédula ali? Convenhamos, é até muito mais fácil a gente alterar o conteúdo de um saco de papel cheio de papelzinho lá dentro do que de um sistema que deixa um monte de marca lá numa tentativa de manipulação. Pois ou seja, se o TSE, a Justiça Eleitoral, o que vai ser, qual o problema de fraudar uma impressora para imprimir algo diferente ou qualquer coisa parecida? A questão é de se acreditar ou não acreditar. E ninguém aqui está dizendo para ter uma crença cega, né? Vamos acreditar nos técnicos e pronto, acabou. Primeiro porque não são 2 ou 3 técnicos, né? Não é um grupinho de pessoas ali, né? Na Justiça Eleitoral parece que tem lá 2, 3 iluminados. Não são, ainda que existisse, suponhamos que o cara mais importante do TSE, envolvido na programação, na criação de tudo mais, resolva se vender ou criar coisa parecida. Ele sozinho não conseguiria. Não é possível que ele conseguisse fazer isso sem que os outros percebessem que precisaria um conjunto muito grande. Né? Não basta querer. É claro que, em teoria, o servidor público a gente tem muito respeito, mas existem servidores que são desonestos. Mas ainda que tivesse nesse caso, não bastaria um. Aliás, não bastariam 2. Aliás, não bastariam nem 5, nem 10. Teria que ser uma quantidade muito significativa, se é que ainda assim seria possível. E não é só isso, Marcelo. Além de você ter toda essa quantidade de servidores mancomunados, o produto que eles entregariam, que seria aquele arquivo que depois vai ser analisado lá pelos partidos e OAB, Ministério Público, Polícia Federal, tem que estar todo mundo mancomunado para poder aceitar aquilo que eles colocaram lá. Porque eles teriam que manipular o código-fonte para, por exemplo, a cada 5 votos do José, colocar um voto do Pedro. Ele alterou o código-fonte ali para fazer isso. Ora,
quando essas entidades forem participar das audiências de assinatura do sistema, opa, teve aqui uma alteração no código, agora ele está passando, a cada 5 votos do João, dando um voto para o Pedro. Então, isso daí você vai colocar todo mundo agora nessa panela aí de mancomunados. É uma coisa que no mundo real não dá para a gente vislumbrar. São muitos problemas. Eu não vou dar minha opinião aqui sobre o Barroso, não é lá das mais positivas, mas podia ser qualquer pessoa lá. Eu também não sou inocente. Achar que o Barroso, ou quem vier a substituí-lo como presidente do TSE, tenha não só um poder tão grande, como queira jogar sua carreira no lixo, porque, convenhamos, a chance de que ele fosse descoberto é extremamente grande, né? Para que um servidor público manche a sua carreira a esse ponto, porque, convenhamos, não, isso vai ser descoberto, né? Não é uma fraude, não só essa fraude é improbabilíssima, como ainda mais improvável que se consiga fazê-la sem deixar rastro. Que crime perfeito é esse? Eu não acredito que o ministro Barroso, e ainda que fosse qualquer outro ministro lá, tenha a intenção de manipular o resultado da urna para favorecer ou prejudicar o candidato para A, B ou C. Eu não acho que nem ele, nem o ministro lá tenha intenção de manipular o sistema. Eu não estou dizendo que eles, enquanto cidadãos, não acham que deveria ter sido eleito fulano em vez do ciclano. O ciclano, o Beltrano que não foi eleito, deveria ser, eu não sei, porque cada um tem as suas opiniões, isso não importa. Agora, mesmo que eles quisessem, mesmo que a alta cúpula da Justiça Eleitoral quisesse que houvesse uma alteração no sistema, que eu repito, acho que eles não querem, tenho convicção de que acho que eles não querem mesmo, eu acho que eles querem mais que o sistema seja íntegro, eles não conseguiriam ter um poder prático para isso, porque na prática, no mundo real, quem faz isso tudo são, como você falou, servidores da Justiça Eleitoral, programadores, analistas, e que depois colocam tudo isso aí à mostra, né? Coloca, faz e depois entrega. É assim que está aqui no sistema. Assina aqui e depois você pode verificar. Pois tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, mas como nosso tempo já vai longe, já temos 1h40 de live, e certamente esse assunto não se esgotaria nunca. Faltou alguma coisa? A gente poderia falar mais sobre talvez a questão da geração das urnas, ou dessa alegação de que porque só o Brasil usa urna eletrônica, porque outros países não usam, embora não seja verdade, vários países também usam, mas por que os Estados Unidos usa a urna eletrônica apenas em pouquíssimos estados, outros países mais desenvolvidos, e a gente usa? Esse é um argumento muito usado para dizer... Primeiro que ele não diz nada, né? Na prática, ele não diz nada. É perfeitamente possível que o Brasil... Ninguém acha que o Brasil possa ter algo de excelência, que as urnas brasileiras possam ser, de fato, tão boas assim. Como isso demandaria talvez mais tempo, a gente pode deixar para um outro momento. Se vocês têm alguma pergunta mais importante... A nossa equipe agora está separando as perguntas, né, Marcelo? Exatamente. Né? São milhares, né? Milhões de espectadores e milhares de perguntas. A Flávia pergunta como é que é essa auditoria. Talvez você poderia falar como é que funciona a auditoria final do certificação digital que tem o Ministério Público, não sei quais os outros órgãos que tem, como que eles podem certificar os partidos políticos, né? Na prática, existe uma resolução que elenca quais são as pessoas físicas ou jurídicas que podem acompanhar essa audiência chamada auditoria de lacração dos sistemas, né? Ela acontece lá no TSE, o código-fonte é demonstrado, é entregue lá para essas pessoas físicas e jurídicas que eu falei, que naturalmente devem ser acompanhadas de profissionais qualificados para entender aquele código-fonte. Não adianta mostrar para mim, nem para você, Flávio, nem para, quem sabe, a maioria de nós aqui, porque a gente não entende da programação do sistema ali. Eles acompanham aqueles arquivos lá, eles têm um tempo para isso, claro, e depois falam, tá certo, isso aqui tá ótimo, assina aqui. Eles colocam uma assinatura digital deles, fazendo uma analogia com a assinatura, como se fosse uma marquinha ali, e agora eles sabem que qualquer alteração naquilo traria naquilo que eu falo nos arquivos, né, traria uma assinatura digital diferente, né? Grosso modo é isso. Na prática, pessoal, mesmo, como é que se eu fosse falar lá, eu teria que usar muitos termos técnicos que, para o público em geral aqui, mais ia atrapalhar do que ajudar. Então, eu acho que uma comparação mais assim fácil da gente entender é essa.
Eles assinam lá, eles fazem uma marca no sistema que garantem, eles sabem que isso garante, eles confiam nisso, eles sabem, como profissionais da área sabem que aquilo ali é suficiente para garantir que se tivesse alguma alteração, eles conseguiriam depois verificar. Minha internet já está pipocando um pouco, travando a sua imagem. Mas eu acho que já foi bastante esclarecedor, principalmente a questão do voto impresso, que é a onda do momento. Eu sou muito honesto e, como eu disse, eu sou um pouco pessimista, né, de que eu não duvido que muita gente que tenha graves desconfianças vai continuar com a sua desconfiança, né? Eu lembro que uma vez eu vi um programa que tentava mostrar por que era aqueles caçadores de mitos, né, nos Estados Unidos, tentavam mostrar como que as alegações daqueles que dizem que o homem não foi à Lua, ela não era verdadeira. E eles repetem em laboratório, em vários ambientes lá, a questão da sombra da bandeira e todas as duas alegações para mostrar que era perfeitamente possível, sim, que o homem tem da Lua, tudo indica, foi sim, que aquilo tudo as alegações eram um mito. Eu achei engraçado que, em um momento, um dos experimentos que eles fizeram foi dentro da NASA. Eles precisavam de um aparelho lá que simulasse a zero gravidade e tudo mais, e fizeram lá. Aí, no final, eles falaram assim, olha, como a gente demonstrou, é mito, né? De fato, o homem foi sim à Lua, não tem essas coisas lá. Mas eu sei que não vai adiantar nada para quem acredita, porque vai dizer que nós fomos comprados pela NASA, que a NASA nos comprou, nos vendemos tudo mais. É a mesma coisa que isso. O sujeito que tem uma convicção muito forte, ele vai continuar acreditando, né? Não importa. Eu fiquei impressionado, confesso, porque eu achei que eu ia ter aqui um monte de gente me xingando de comunista, fascista, doriano, coisa parecida. Eletricista, né? Eletricista, flamenguista, a coisa já ficaria feia, mas enfim. Mas isso não aconteceu, eu fico feliz. Aqueles que de fato têm uma dúvida séria, honesta, sem ofensa, sem sarcasmo. Eu sou muito irônico, todo mundo vê que eu gosto de brincar, de ser irônico, mas não se trata de ofender ninguém, de brigar com ninguém. Se alguém realmente acha que tem uma contestação séria e válida e gostaria de entender um pouco melhor, seja o processo, seja essa contestação, eu posso passar para o Miltinho, para o Milton, tentar responder se ele tiver tempo em algum momento aqui, ou a gente marcar uma outra live para falar, obviamente, se alguém disser que a gente não esgotou algum assunto, que a gente não respondeu completamente, é óbvio, uma live, não dá para a gente discutir com total profundidade. Alguma coisa sempre vai escapar, né, dessa discussão aqui, mas eu acho que ajudou bastante para as pessoas entenderem um pouco melhor. O sistema não é essa coisa tão simplória como as pessoas acham, tão simples assim, ou tão fácil de se fraudar, né? E que, a minha opinião, eu acho que é um orgulho nosso, orgulho brasileiro, de a gente ter um sistema tão bom. E eu digo isso não porque tem um irmão que trabalha no serviço público, porque, como eu disse, no início eu desconfiei muito, né? Assim que lançou, eu tinha aquela certeza do estúpido, né? A certeza sobre a qual você não pode ter, porque você não tem estudo nenhum sobre aquilo. E eu gostaria muito, eu tentei de todo modo. Eu fui com tudo, cara. Eu tentei achar uma brecha que tivesse. Eu gostaria muito de ter confirmado, naquela época, as minhas expectativas conspiracionistas. E eu infelizmente, falharam miseravelmente. Então, eu tenho muito orgulho de ter isso no Brasil. Eu posso ter críticas, e tenho, de questões ideológicas, de democracia e tudo mais, que eu não vou entrar aqui, mas que, dado o sistema que nós temos esse, eu acho que tem funcionado muito bem. Acho que o sistema alternativo a ele, seja o sistema anterior, tradicional, de papel, seja do voto impresso, são alternativas que eu não gostaria de ver no país. Tomara que isso não aconteça, né? Eu tenho mais a agradecer o seu trabalho, as suas explicações, porque às vezes não deve dar paciência, deve ser como aquele amigo biólogo falando com terraplanista, deve ser você tendo que responder. Não há dúvida, geralmente as pessoas não têm dúvida, elas têm certeza, né? Elas chegam para você dizendo que há fraude e que é um pendrive, ou que há essa linha, e com uma certeza tão grande de que está provado, porque o hacker já mostrou. E é muito difícil ter paciência, explicar tudo isso, né? Então, só agradeço a sua presença, e se for possível, a gente faz em outro momento, uma outra live para explicar com mais detalhes tudo isso aqui. Claro, cara, assim, não foram poucos os momentos em que eu pensei em jogar toalha, não, tá? Confesso, porque realmente chega uma hora que, principalmente nas tóxicas redes sociais, na verdade não é a rede que é tóxica, mas
algumas pessoas fazem com que em algum momento ela seja tóxica, eu estava me sentindo já um pouco desmotivado. Mas depois eu pensei, cara, não adianta, eu que sempre fui de dar a cara a tapa, né? Porque a nossa equipe lá é uma equipe reduzida. Na minha sala, nós somos, você tem ideia, hoje somos em 3 servidores, né? Na sessão de bota informatizado, aqui do TRE. Se eu sair fora, eu tirei 33% da força de pessoas que poderiam, de alguma forma, ajudar a passar um pouco de informação para um público que está tão carente, que eu acho, né, que está tão carente de informação oficial. Porque, senão, o tiozão do WhatsApp, né, os graduados na Unimeme vão dominar a parada. Eles estavam quase dominando já, na verdade, ainda tem uma certa força, né? Então, pensei, não, eu acho que por mais que a gente leve muita pancada aqui, ouça muita besteira, perca uma ou outra amizade no meio do caminho, eu já perdi amizade no meio do caminho. Algumas pessoas, infelizmente, estão na hora de discutir o assunto comigo, enquanto técnico da Justiça Eleitoral, levando para o lado, por exemplo, político, e eu não vou levar para o lado político uma informação que é estritamente técnica, apesar de que eu tenho as minhas convicções como eleitor, elas não se confundem com as minhas atuações enquanto servidor. Então, nesses momentos, a gente se une, né, os servidores da Justiça Eleitoral se unem e procuram passar informação, informar. Olha, é assim. Se você acredita, se você não acredita, eu não vou falar assim, é problema seu. Eu podia falar assim, né? Podia trazer informação e falar assim, é assim e acabou, se vira, mas não. A gente tenta ainda assim manter um canal sempre aberto, deixar sempre as pessoas inteiradas da verdade, e uma coisa que eu gosto de fazer sempre é mostrar a fonte da informação. Porque o tal do WhatsApp, o tiozão do WhatsApp e o graduado na Unimeme não pode, pelo menos, né, ganhar essa parada. Ele tem que saber que, na verdade, a disseminação de fake news ela só vai prejudicar. E a gente, como servidor da Justiça Eleitoral, está aqui para trazer informação. Tá? E obrigado pela oportunidade, Marcelo, de ter me chamado. Né? Agradeço também ao próprio direção do TRE por ter me autorizado a participar desse evento. E espero poder ajudar no que puder, não só aqui, como pessoalmente, as redes sociais e tudo mais. Obrigadão mesmo. Imagina, eu que agradeço. Acho que foi ótimo, já recebi algum feedback de algumas pessoas que gostaram muito. E esse alerta, nós vivemos uma situação de desinformação muito grande. De todos os lados, tá? Estou dizendo aqui que há desinformação apenas de um lado, né? Atualmente a coisa parece pender mais por um lado, mas vamos estudar mais a fundo, sem paixões políticas, o quanto possível afastado disso. E é isso, agradeço o Milton. Se for possível, a gente faz uma outra para falar com mais detalhes. Senão, vamos tentar passar para ele responder aquelas perguntas realmente sérias e que pode ter realmente algo a acrescentar. Então, agradeço a todos que acompanharam nessa live. Eu vou tentar fazer outras lives nesse sentido, tentar conversar com especialistas para tentar desmistificar um pouco alguns assuntos que são tomados, como o Milton falou, em questão do Unimeme. Então, agradeço a presença de todos. Quem puder ajudar a divulgar esse vídeo, especialmente aquelas pessoas que têm dúvidas sérias e honestas sobre o assunto, agradecemos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Boa noite.